Olá, eu sou o Thiago Beltrán e esse é o Open Mind, o podcast que vai te ajudar a abrir a mente, sempre trazendo pessoas muito especiais aqui, que de alguma forma têm resultados interessantes para que a gente possa entender um pouquinho mais de como essas pessoas pensam, o que fez elas ter as ações que foram necessárias. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Open Mind acontece no Espaço Mind, esse espaço que nós estamos, que é um espaço de gravação de treinamentos, de podcasts, tem um espaço de salas de treinamento também, então convido você a conhecer. E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial aqui, o Cláudio Gregório. Cláudio Gregório é um grande amigo, empreendedor, empresário, palestrante, mentor de empreendedores. É isso aí. E, cara, é uma grande alegria ter você aqui com a gente nesses primeiros episódios aqui, fiz questão, é um cara que a gente já teve muita troca, você já me ajudou muito nessa visão empreendedora, já fiz parte de uma mentoria contigo, já falamos muito de negócio, já foi um aluno, né? Já fui seu aluno, então, cara, é maravilhoso ter você aqui com a gente. Queria deixar você se apresentar um pouquinho pra galera aí. Gente, primeiramente, privilégio estar aqui logo no início, né? Eu já cheguei a me sentir, mas, cara, logo no início de tudo. E eu sei que isso aqui vai crescer e não tenho dúvida que vai ser um sucesso, cara. Você é o top, você tá com uma galera top e isso é muito bom. E como você já disse, já me apresentou, então, cara, eu sou o Cláudio Gregório. Entendeu? Sou empresário, tenho algumas empresas, tem alguns negócios, nós vamos falar um pouquinho aqui, enfim, falar dessa trajetória, né, que eu não vou dizer assim que é difícil, que a gente não usa, né? A gente não trabalha isso aqui, não é difícil. É uma trajetória desafiante, mas, cara, é bom demais, né, cara? Se você empreender, é bom demais, é bom demais. É um negócio que eu sou apaixonado pelo empreendedorismo em si. Né? E já estou um tempo nesse mercado, empreendendo e tal, mas, como eu costumo dizer, até nas palestras, nem tudo foi fácil. É exatamente isso, até que eu tava falando contigo, assim, eu queria ouvir um pouquinho de você, porque eu te conheci já isso, fazendo palestra, dando mentoria, sendo seu aluno, participando aí de alguns eventos contigo, mas eu queria saber um pouquinho mais do começo ali, de onde veio o Cláudio Gregório, Puxa né? Vida, aquele início da história, o Cláudio Gregório criança, então como foi esse início da sua história? Então senta assim? que lá vem a história. Mas vamos lá. Então, o início, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu falo isso até em apresentação, em palestra, você já participou de algumas, né? Sim. De palestras que eu faço aí. E eu falo, eu gosto de falar um pouquinho de como começou. Eu gosto muito disso, cara, também, né? Eu costumo dizer que a história conecta, né? As pessoas se conectam com a história, não tem jeito. E eu comecei muito cedo, eu comecei a trabalhar com 12 anos, hoje não pode mais. Hoje, cara, 12 anos é até errado, não aconselho, inclusive, viu, gente? Não aconselho isso, entendeu? Mas assim, na minha época, cara, começava muito cedo, né? Sim. Tanto que eu tive a carteira assinada com 14 anos de idade na empresa que eu comecei a trabalhar com 12 anos. Então você imagina, era um amigo do meu pai, trabalhava lá com ele, lá, e não era serviço leve de ficar sentadinho. Hoje a gente protege bastante os filhos, né? Você arruma um negocinho pra ele, o cara tá com 20 anos, não, mas aqui... um negocinho mais leve, muito novo. É isso aí. Que hoje, 30 anos, 40 anos, cara, é que mudou, as coisas estão mudando, né? Não tem jeito, né? As pessoas estão casando mais tarde, tendo poucos filhos, eu não sei, tá acontecendo uma doideira. Mas eu comecei a trabalhar com 12 anos, 14 anos já estava registrado na mesma empresa, e eu sempre trabalhei assim, depois eu fui fazer Senai, estudar, fui trabalhar em empresas mesmo, era a minha cabeça, era trabalhar em empresa. Eu conhecia pessoas de empresa, entendeu? Eu respeito demais, inclusive, né? Os peão de empresa. Então, eu trabalhei muito tempo com pessoas somente de empresa. Então, o meu contato era com pessoas metalúrgicas, aliás, do ramo do metalúrgica, né? E seu primeiro trabalho era na metalúrgica? Era uma pequena metalúrgica e que fazia proteção para vidros, sabe assim? Proteção para vidros, tal, de papel, tal. Era, bem dizer, não era 100% na metalúrgica, mas tinha aquela parte lá de metalúrgica. Depois eu fui para outras grandes empresas que também eram metalúrgicas. E eu fiquei nisso aí uma boa parte da minha juventude metalúrgica, né? Chão de fábrica. Então eu respeito muito. Só que o meu ciclo de amizade era o pessoal dessa área, que eles falavam o quê? Aposentar, jogar xadrez, baralho debaixo de seguir mais um pracinha. padrãozinho ali. Era isso, entendeu? E eu queria isso.
E tudo bem, era o que eu queria na época, né? Sim. Eu almejava isso. Eu via aquelas pessoas aposentadas lá, por exemplo, trabalhando de novo lá e ganhando 2 salários. Nossa, eu achava o máximo, né, cara? O cara aposentado, eu trabalhando. Consegui aposentar e vou ganhar o segundo salário. Top, cara. Eu vou me aposentar, vou continuar trabalhando, vou ganhar de novo. Então esse era o meu meio. Até que um dia... Eu tô falando assim, um pouco rápido, né? Da infância aí. Então o meu meio foi esse. Eu aprendi isso com meu pai. Tive uma infância com muita dignidade, cara. Muito... respeitando os mais velhos, aquele negócio de baixar mesmo a cabeça pro mais velho, bença pai, bença mãe, entendeu? Avô, tio. E eu cresci assim, num lar, assim, como eu posso dizer, de muito respeito, muita educação, mas assim... Você nasceu em São muita Paulo escassez, mesmo? né, cara? Entendeu? Nasceu em São Paulo mesmo? Nasci em Guarulhos. Cidade de Guarulhos. Fui criado em Guarulhos. Saí de Guarulhos já depois de casado. Eu vim pra São Paulo, né? Mas assim... muita escassez, né? Eu cresci num lar onde tudo foi muito difícil. Eu vi meu pai, minha mãe trabalhando para pagar conta, pagar dívidas, entendeu? E assim, cara, a gente cresci assim, entendeu? De tudo muito difícil, que dinheiro é muito difícil, com essa mentalidade, né? A gente vai falar de mentalidade aqui, é importante entender isso. Então eu cresci cheio de crenças que me limitavam, cheio de medo que me travava, que eu costumo dizer que tem aquele medo que te impulsiona, né? Mas tem aquele medo que te trava. Então eu cresci com aquele medo que me travava, entendeu? Medo de perder. E o medo de perder fazia com que eu não ganhasse nada, entendeu? Tem pessoas que têm tanto medo de perder, ô Thiago, e é legal entender isso, que não arrisca nada, entendeu? Que não tenta nada porque tem medo de perder. Então o medo de perder faz com que ele não ganhe. Sim. Isso é muito triste. Eu, quando eu dou uma mentoria para pessoas que às vezes estão numa transição de carreira, ele tá ali e tal, ele quer montar um negócio, só que o medo de perder aquilo faz com que ele não ganhe, né? E eu vi uma frase de um cara que foi o meu mentor, até comentei com você aqui agora, que ele falava o seguinte, né? Sobre o queimar as pontes. Ele falava o seguinte, cara, se você tiver um cheque, um exemplo, se você tem um cheque de um certo valor que é a sua receita de anos, você quer dar certo? Rasga esse cheque, cara. E começa um negócio. Entendeu? Porque quando você começa um negócio e você tem uma garantia que se não der certo eu tenho isso, tem tudo pra não dar certo. Essa é a verdade. Você tem o recuo cara. Ali, né? Se não der certo, eu volto pro meu trabalho. Se não der certo, cara, não comece negócio assim. E eu no início eu pensava assim, entendeu? Até que eu comecei a me envolver com as pessoas certas, né? E aí como foi essa transição, né? Então você tava lá, trabalhava mais nesse ramo ali de fábrica e tal, com essas crenças, essa visão de, cara, eu quero trabalhar até me aposentar, ter o segundo salário ali enquanto eu estiver saudável. E como foi a mudança? Então, foi assim, eu lembro que eu cheguei na empresa, a última vez que eu comecei a trabalhar em chão de fábrica, foi a minha última empresa, inclusive. Eu lembro que eu cheguei lá e cortaram lá, um bocado de gente foi embora, muita gente foi embora, mandaram embora porque ia fechar a sessão. E pra mim eu ia me aposentar nessa empresa, meu sonho era fazer isso, eu tava com esse projeto. E eu lembro que eu ainda era jovem, eu sentei assim no ônibus da empresa, vim sentadinho assim, deitado assim, eu lembro que eu fiquei pensando, caramba, perdi tudo. Perdi a empresa. Aquela visão de futuro que tinha. Agora, aposentadoria, começar tudo de novo. Cara, eu era jovem, olha a cabeça. E tem muitos jovens assim, que tá ouvindo a gente aí. Sim. Assim, cara, com medo mais de ou perder. menos nessa época? Eu acredito que eu já tinha uns 20 anos, cara. 19 para 20 anos. Olha, cara. super novo. 19 para 20 anos. Não tinha 20 anos ainda, não. Uns 19 anos, 19 para 20 anos. Era jovem, cara. Jovem, entendeu? E parecia que tinha perdido o mundo. Aí hoje eu entendo que aquilo precisou acontecer, entendeu? Precisou, aquele empurrão, vai partir pra outra. Precisou acontecer. E aí eu conheci minha esposa, que hoje é minha esposa, né? Conheci a Neide, que é maravilhosa, né? Minha mulher é incrível, você conhece ela, né? Sim, ela é incrível, cara. Minha esposa é incrível, cara. E ela tem muita visão, tal, entendeu? E olha que ela também, assim como eu, ela também veio de um lar de muita escassez, cheio de crenças. Só que ela viu um potencial em mim que eu não via. Entendeu? E a gente ainda namorando, ela falou, pô, meu amor, vai pra área comercial. Cara, você gosta de conversar. Você faz network um com o outro. Vai pra essa área comercial. E foi onde que eu entrei na área comercial. E como tudo começou, essa mudança, né? Eu comecei a vender carro. Eu fui numa agência, numa concessionária muito grande de carro, onde eu passava sempre na frente dela de ônibus, com ônibus da empresa onde eu ia. Eu vou nessa concessionária, eu vou tentar uma oportunidade, né? E quando eu cheguei na concessionária, pra minha surpresa, o cara falou assim pra mim, cara, eu não tenho vaga aqui pra vendedor, mas se você quiser, eu tenho uns catálogos aqui de carro, você pode tentar vender na rua.
Aí você imagina, eu ia na rua, Caraca. porta a porta com os catálogos. Na época era o Gol Bolinha, Paraty, Santanão, tá ligado? O Gol, aqueles antigos. E aí eu ia com os catálogos dos carros. Eu ia lá nas empresas, eu batia na casa da pessoa, que eu via, eu tinha um carrinho mais velho. Eu batia lá e falava, olha, porta a porta vendendo carro. Não era vendendo consórcio, era vendendo carro mesmo. Eu vendendo o carro que tava no catálogo. Entendeu? Não? Aí o cara tinha um carrinho lá, ó, tô vendo que você tem um carro aí, não sei se você pensa em trocar, tá, não sei o quê. Pá. Eu trabalho na concessionária X, concessionária tal. Ia mostrava o catálogo, ó, lançamento. Tal. E quando o cara se interessava, eu marcava com ele na concessionária. E lá eu mostrava aquele carro do catálogo. Sim. E assim foi um bom tempo, né? Só que aquela vontade de empreender, cara. E minha mulher me incentivava muito, né? Empreender. A minha mãe, pra vocês entenderem, essa vontade de empreender, eu acredito que veio dela, inclusive. Minha mãe, durante muitos anos da vida dela, ela vendia cafezinho, né? Chocolate, cafezinho, lanche. Ela colocava dentro de aqueles carrinhos de feira. Sim. Dentro de carrinho de feira e saía nos escritórios, batendo na cidade de Guarulhos, subia prédio, desce escada, sobe escada com carrinho. E eu acompanhei muitas vezes isso, eu carregava o carrinho pra ela quando era criança ainda. E eu acompanhei isso dela, e eu acredito que esse lado do empreendedorismo vem muito dela. E isso eu sempre quis, tinha aquele medo, mas entendeu? Tinha aquele negócio, alguma coisa me impulsionava a ter um negócio. Tinha um desejo ali. Mas ao mesmo tempo medo. E eu quase enterrei isso se eu não tivesse sido mandado embora da empresa. E eu queria me aposentar, então salário, entendeu? E quase sumiu esse desejo. E aí até que eu tive uma sacada, cara, eu vou empreender, eu vou largar tudo isso, eu vou empreender, cara. Então, como eu comecei a empreender, e onde eu não parei mais, eu fui vender saco de lixo na rua. Entendeu? Saquinho de lixo na rua. Sabe o pessoal que fica vendendo saco de lixo no farol? Se der, compre. Ajuda, cara. Eu já fiz isso. Só que era diferente. Eu não vendi no farol. Eu fiz um negócio novo, né? Hoje em dia eu não vejo ninguém fazendo isso, mas fica a dica aí pra quem quer empreender. Dá certo e dá dinheiro. Aí, ó. Dá certo e dá dinheiro. Você pode fazer isso em qualquer segmento, qualquer negócio, aliás, qualquer produto. Eu batia nas empresas, batia em casa, somente com o modelo do saquinho. Por exemplo, um saquinho de 20 litros, saquinho de 60, saquinho de 100, com a textura mostrando o produto e com o talão de pedido. Então eu só ia tirando os pedidos. Entendeu? Passava a semana tirando pedido. Depois e no sábado ia de manhã na fábrica, cedinho, com os pedidos, comprava aqueles... Então você já comprava com o produto vendido. E chegava, entregava, e lá na época era o cheque, dava um checão lá de 10 dias, recebia pra pagar daqui 10 dias. Então eu recebia e vendia, eu lembro que era 500% de lucro, era muito lucro, né? E você fazia porta a porta mesmo? Porta a porta, nas empresas, e comecei a fazer cliente. O cara, você pode voltar semana que vem? Você pode, mês que vem você volta aqui, já anotava o endereço e tal. E aí comecei a empreender desse jeito, cara, vendendo saco de lixo. Eu tenho o maior orgulho de falar isso, entendeu? E aquilo ali me deixou animado demais. Eu comecei a ganhar dinheiro. Eu lembro que se fosse hoje, eram uns R$300 por dia. Eu comecei a ganhar muito dinheiro. Aí comprei uma Kombi. Com o dinheiro do saco de lixo, eu comprei uma Kombi. E comecei a contratar pessoas. Alguém que vai ouvir aqui, de repente, já trabalhou comigo. É mó legal, porque quando eu chego lá em Guarulhos, no bairro que eu trabalhei, assim, eu nem lembro, tem gente que fala assim, pô, eu trabalhei com você, vendendo saco de lixo, porque é mesmo, cara. Legal. Hoje os caras tudo casados, era tudo moleque na época, né? Devia ter 15 anos, 16, eu pegava uma molecada, entendeu? Amigos, né? Sim. Amigos, eu tinha 20 e poucos anos. Era tudo amigos, né? 19 anos. Pô, eu trabalhei com você, eu nem lembrava. Tem gente que eu nem lembro que trabalhou comigo. E eu enchi a perua, uma Kombi, né? Colocava eles, ia numa rua aqui, eu falava, ó, você fica aqui. Ele descia tirando pedido. Aí lá pro outro lado do bairro, você fica aqui. Pá, e deixava os caras tudo espalhado. E depois eu passava só recolhendo. E eu ia somente nos meus clientes, que aí eu já tinha feito uma carteira. E você dava as dicas pra eles, como eles vendiam? Como vendia. Já ensinava... E eu não tinha a técnica que eu tenho hoje, né? Eu não tinha o conhecimento, neurovendas. Hoje a gente especializou, né, Thiago? Aprendi pra caramba com você também, entendeu? E não tinha essas técnicas, já usava, cara. Então eu percebi que foi algo natural em mim, né? Tem uma coisa bem legal, que eu tenho um vídeo no YouTube, no meu canal do YouTube, inclusive é Cláudio Gregório, quem quiser seguir lá, né? Já aproveita e já segue lá também. Lá, Cláudio Gregório. E aí tem até um vídeo no YouTube, um dos primeiros que eu fiz, que eu dei um exemplo, que eu chegava nas casas e às vezes as pessoas não queriam me atender, né? O cara chegava lá, não queria me atender, de longe fazia assim, ó. Já viu esse negócio? Que de longe, não sabe nem o que é, fazia assim, ó. Ah, obrigado. Não sabe nem o que era, mas aí eu entrava com umas línguas meio diferentes, sabe? É muito estratégia. A estratégia, eu chegava assim, fazia assim, ó.
Aí a pessoa vinha pra frente. Então, vende saco de lixo. Lixo, isso aqui. Eu vim aqui ver se você não precisa. Tirar o pedido, não precisa pagar nada hoje. Você só faz o pedido, eu trago depois, no sábado eu faço a entrega. E muitas vezes eu vendia, cara. Cara, entendeu ou não? Ou raça criativa é vendedor. É vendedor. Né? Tem que se virar. É vendedor, meu irmão. Não tem jeito, cara. E eram técnicas que eu fazia assim, pra atrair a pessoa. Então eu gerava o quê? Hoje eu entendo, curiosidade. Sim. Entendeu? Eu gerava, era o gatilho da curiosidade. O que esse cara tá falando? Às vezes eu até levantava isso aqui. Eu sabia o que era, né, cara? Então isso era muito legal. E às vezes eu ensinava isso pro pessoal. Cara, fala qualquer coisa. A pessoa não vai entender, ela vai vir até o portão. Vai ficar curiosa. E eu vendia muita empresa. Então eu deixava a galera espalhada e ia pro negócio. E aí foi, cara. Foi e tal. Fui trabalhando desse jeito, trabalhando dessa forma. Até que um dia eu conheci algumas pessoas, né? Da área comercial. Era comercial. E eu abri uma pequena loja de flores e tal. Nada a ver com o meu segmento. Um cara que trabalhava com isso me chamou. E eu tava lá e veio um cara na minha loja, nessa loja, e eu comecei a vender da loja e tal. E veio um cara na minha loja. Você continuava com sacos de lixo também. De lixo lá e tal. E aí abriu só que a galera que vendia, né? Aí você já tinha com a equipe e eu comecei e tal, negócio, e começou a expandir. E aí eu comecei a ir na loja. Só que a loja não começou a ir bem, cara. E me quebrou a loja. E o saquinho de lixo... vendia e tal, mas eu percebi que eu queria mais, entendeu? Cara, eu quero mais. E o saco de lixo começou. Eu comecei a empreender com o saco de lixo. E aí foi na hora que eu deixei o empreendedorismo. Eu abri uma loja, não deu certo a loja, e eu conheci um cara que vendia anúncios na lista telefônica. Entendeu? E aí eu conheci o cara, ia lá na minha loja, oferecer anúncio pra mim, né? E o cara eu falei, cara, pô, de conversar comigo, me falou, pô, por que você não vai lá, cara? Lá tá precisando de vendedor, cara. Você é vendedor, não sei o quê. Lá, a empresa paga bem, realmente pagava muito bem. Era uma empresa muito boa, tinha um plano de carreira e tal. E eu fui lá, cara. Fui lá, tentei lá e entrei nessa empresa, fiquei muitos anos. E lá pra mim, tipo assim, eu larguei o negócio, mas eu ganhei muito dinheiro, e foi uma escola de venda, porque aí eu comecei a ter cursos de venda, porque uma das coisas que me atraiu quando ele me falou, foi justamente lá, você vai ter técnica de vendas, curso de vendas, cara, é muito bom, depois você abre negócio, ele me incentivou. Aí, nesse momento, então, você largou o saco de lixo, o tempo, e fui pra lá. 100% lá. Aí eu fui 100%, porque lá tomava muito tempo, lá tinha meta, lá era uma pressão tremenda. E o que aconteceu, cara? Eu trabalhei há alguns anos lá. Ganhei muito dinheiro. Conquistei muitas coisas lá, vendendo. Sim. Eu lembro que tinha um quadro lá, granão, lá que eu queria ficar entre os primeiros ali. Era top o negócio, cara. Eu era... Cara, fiquei vidrado no negócio. Aí eu me apaixonei por vendas, cara. Aí foi a paixão, cara. Eu me apaixonei por esse negócio de vendas. O saco de lixo me fez me apaixonar pelo empreendedorismo. Sim. E essa empresa me fez me apaixonar por vendas no geral mesmo, porque teve muita técnica. Aí eu aprendi a vender, eu aprendi a negociar, aprendi como se fala, a burlar o sistema. Que tem isso, né? O vendedor sabe ser mais malicioso, numa negociação, usar técnicas. Então aí eu me apaixonei por esse negócio. E eu consegui conciliar essa paixão, entendeu? O empreendedorismo e vendas. Porque assim, o que é interessante, você que é empreendedor, tá ouvindo a gente... cara, se você é empreendedor, você tem que ser apaixonado por vendas, cara. Você quer ter sucesso, seja apaixonado por vendas. Por mais que você faça, cara, eu não ligo muito pra vendas, não gosto... Cara, não precisa gostar, se apaixone só. Entenda o negócio, cara. Sim. Vendas não é só técnica, não adianta. Eu costumo dizer isso, por mais que muita gente discorde, vendas não é só técnica, cara. Sim. Entendeu? Venda, ela tá além da técnica, essa é a verdade, né? Entendeu? Tá além disso. Ela tá na paixão, cara. Essa mentalidade que é muito importante, né? Porque o que eu vejo muito? Às vezes as pessoas criam um modelo mental ali, uma forma de ver que venda, o vendedor em si... É a pessoa chata, é enganadora, é insistente. É isso. Tal. E aí ela cria, nossa, eu não quero isso. Ela vai começar a empreender. Eu vejo isso muito porque, por ser psicólogo, eu vejo muito o pessoal da área da saúde, por exemplo. Então, cara, a pessoa faz psicologia, faz enfermagem, faz fisioterapia, porque gosta de pessoas e tal. Só que ela precisa vender o trabalho dela. E vendas é gente, é gostar de gente, cara. É muito louco isso, porque tem que gostar. Ela cria uma coisa de... Gosta de gente, mas ela cria um modelo mental que, não, mas eu não gosto de vender, esse negócio é ruim, é chato, e não consegue vender. Isso é ruim. Porque assim, o vendedor, cara, é aquele... O vendedor que dá certo, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer isso. O cara gosta de gente e de dinheiro. Cara, e o cara tem que gostar de dinheiro, porque se você tiver crença com dinheiro, você não vai vender bem. Sim.
É assim, não é? Total. O cara tem que ser ambicioso, tem que querer ter, entendeu? E gostar de gente. Gostar de estar junto com alguém. Se você não gostar muito de gente, gostar de dinheiro, pode dar certo. Mas se você gostar só de gente, não de dinheiro, vendedor já é um caso. Dificulta. Dificulta. Eu falo isso por experiência, por ter negócio, onde tem muitos vendedores, por dar treinamento para vendedor. Cara, tem que gostar de dinheiro. E essa crença, sabe assim, de dinheiro tem que ser eliminada. O que faz que muitas pessoas não ganhem dinheiro é justamente isso. São as crenças em relação ao dinheiro, infelizmente. É o que faz muitas pessoas não terem mais do que pode ter. É como se fosse como tivesse escrito, eu não sei, um livro que eu li, se não me engano, do Bob Proctor, não sei se você já ouviu, indico. Fantástico, né? Infelizmente ele já se foi. Mas ele deixou um legado tremendo. Mas ele falava o seguinte: na sua testa está escrito o valor que você vale. E o que você vale é o que você acha que vale. Não é o que as pessoas dão pra você. Sim. Isso é importante, cada um de nós entender. O que você vale não é o que as pessoas diz que você vale, é o que você acredita que você vale. É o que você vale. Sim. Entendeu? Então, se você acha que você vale R$1.000 por mês, é o que vão te pagar. Se você acredita que você vale 10, é o que vão te pagar. Se você acredita que vale 50, é o que vão te pagar. E não tem limite isso, cara. E você tem que acreditar, não é somente querer ter 100 mil por mês. Entendeu? Eu falo isso porque eu passei por isso. Eu não acreditava que eu poderia valer 10 mil. Chegou um momento que eu não acreditava que eu poderia ganhar 50 mil, 70 mil. Cara, pelo amor de Deus. Hoje eu tenho até raiva. quando eu ganho isso, que é isso? Não, eu falo mais, cara. Entendeu? Eu tô explorando isso porque muita gente que vai estar ouvindo a gente fica deixando as pessoas colocar valor. Sim. Cara, ainda valor, mais quem trabalha com serviço. Principalmente. Cara. É isso aí. Então você vale o que você acredita que você vale. É simples assim. E a nossa mente, e você sabe disso, é psicólogo, ela é uma terra fértil que tudo produz, cara. Ela vai produzir aquilo que você acredita. E nós nos tornamos aquilo que pensamos. Não tem jeito, isso é inevitável. Sim. É como a lei da gravidade. Entendeu? Vai acontecer. Se você acredita nisso, é o que vai acontecer. Não é verdade? Total. Se você pensa em termos negativos, você vai produzir coisas negativas. Sim. Se você pensa em termos positivos, você vai produzir. E é muito louco, porque assim, se a gente for pensar o cara que pensou na Torre Eiffel. Bom, você imagina? Aonde que a Torre Eiffel começou? Cara, na cabeça dele. Na cabeça dele. Ele tinha, por mais que ele não tinha um material ainda, não tinha como, mas começou na cabeça, começou num desenho. Então, essa questão do quanto você vale. Às vezes a pessoa fala, vai levar muito para um extremo, né? As pessoas tendem a levar para um extremo de, não, então eu valho tanto. E aí ela acha que ela vai chegar no lugar e falar, é tanto, e as pessoas vão comprar. É uma construção. Primeiro você cria, acredita naquilo. Puxa, toca, é isso aí. Começa a construir, porque o cara da Torre Eiffel, eu vou construir esse negócio. Aí ele começa a pensar, como eu vou fazer isso? Já tá pronto na cabeça dele. A história da Torre Eiffel é louca. Lá no meu canal do YouTube... Já conta pra nós aí, pô. No canal do YouTube, quando eu estive na... Foi a primeira vez que eu estive na França, estive outras vezes, mas a primeira vez que eu estive lá, quando eu subi na Torre Eiffel, tem a história do criador. Não entendeu? Conheço. Tem a história. Lá no topo, lá, ele criou lá um apartamento pra ele, tanto que tem lá, ele lá de cera, né, um boneco de cera, lá tá lá, sentadinho. Tem um apartamento mesmo, né, a história da Torre Eiffel era isso. Sim. Entendeu? Que hoje atrai multidões de todo mundo. É uma torre ali. Feia, né? Ela é bonita na foto, sabe? Você vê. Tô até reformando ela lá. Eu estive lá semana passada, né? Acho que foi semana retrasada. Não, semana passada. Mês passado. Nós já estamos em março, já acabou. Né? Estive lá o mês passado, né? E a ideia foi essa mesmo. Ele apresentou o projeto, foi negado, entendeu? Foi negado pelo governo e tal. Eu conto a história lá, não lembro direito, assim. E ele construiu com capital próprio, cara. Ele não teve investimento. Ele falou, vou construir. Entendeu? Tá aqui, eu vou fazer. E fez um apartamento lá no topo, a casa e morou lá. Entendeu? É muito louco isso. Sim. Então, é bem que você falou mesmo. Nós, não tem jeito, cara. A gente desenvolve, a gente cria aquilo que a gente acredita, meu. Entendeu? Se você pensa numa grande empresa, mais cedo ou mais tarde você vai ter uma grande empresa, mas se você ter isso como um desejo ardente mesmo. Quando você estava trabalhando lá com vendas, que você começou a desenvolver essas técnicas e ter resultados, você já tinha essa mentalidade? Então, na verdade, eu desenvolvi essa mentalidade. Entendeu? Eu não tinha mentalidade. Né? Eu acho que isso é um ponto interessante, assim, porque eu gosto muito de trazer pra galera aqui. Exatamente porque a gente tem uma impressão, muitas vezes, quando você vê alguém que tem bons resultados, a pessoa costuma falar muito de dom, talento e tal. Eu, particularmente, tenho uma visão de dom um pouquinho diferente, que as pessoas têm a coisa que nasceu. Ao meu ver, o dom é algo que você gosta tanto de fazer, que pra você não é um peso
repetir aquilo e treinar e sim. desenvolver. Então você quer estudar mais sobre aquilo, então você desenvolve. Aí as pessoas não veem os bastidores e falam, nossa, fulano tem o dom de falar, fulano tem o dom de tocar, fulano tem o dom de empreender. Mas é construção, com qualquer habilidade é um aprendizado. Eu acho que é importante isso, porque é o que você falou. E o dom você também desenvolve, né? Exato, é desenvolvido. Você gosta tanto que, por exemplo, eu gosto de música, eu gosto de tocar. Às vezes eu vou tocar você ficar muito tempo sem tocar. Exato. Você não vai aprender coisas novas, por mais dom que você tem, por mais que seja o seu dom, entendeu? Você pode ter uma facilidade, uma predisposição, mas se você não treina, é repetição, é treino. Então você falou, cara, eu gostei de ver isso. Então começou de uma forma empírica ali com o saco de lixo, ou peguei uma estratégia, ensinei pros garotos, meus amigos ali, deu certo. Então de uma forma empírica você vai aprendendo. E aí quando você chega num ambiente talvez mais elaborado profissionalmente ali, te deu mais ferramentas, você desenvolveu ainda mais, mas a mentalidade não veio do nada, né? Eu queria entender um pouquinho mais de você assim. Então você tava naquele processo, pô, o cara tá no topo, tô vendendo, e como você começou a ter esses insights, mudar, aprender essa mentalidade, assim, desenvolver isso? Teve uma pessoa que comentou assim comigo uma vez, você virou numa empresa esses dias, não faz muito tempo, e ele comentou comigo, cara, como foi essa virada de chave? Eu falei assim, ó, eu confesso pra você que eu não sei como foi, eu sei que foi. Eu não sei exatamente como foi, de verdade. Eu do nada tava ganhando 1.000, daqui a pouco tava 10, 20, e subindo, e os negócios foi acontecendo. Eu falo de ganhos assim, essa virada, que foi a pergunta que ele me fez, como foi essa virada de chave que você começou a ganhar X por mês e tal, e começou a ter um faturamento tal na empresa e tal? E, cara, eu não sei, as coisas aconteceram. Elas vão acontecendo naturalmente, não tem jeito, ela vai acontecendo, né? E entender que existe o alto e baixo, não é sempre lá em cima. Então, para você ter sucesso, a grande verdade é o seguinte, eu gosto de dizer isso. Eu tô sempre preparado pro melhor, mas nunca esperando o melhor. Muitas pessoas podem discordar dessa frase, mas é algo que eu adotei. E que pra você gera um resultado. Cara, porque eu não tô... A gente não tá isento de passar por necessidade, entendeu? Por problemas, com pessoas, faltar dinheiro. Cara, vira e mexe, acontece isso com a gente. Não tem jeito. Você tá bem, daqui a pouco, putz, não tá tão bem. Então, qual que é o segredo do sucesso? É você saber lidar com o fracasso. O maior segredo de uma pessoa ter uma estabilidade financeira é, antes de tudo, ele ter uma estabilidade emocional. Ele saber lidar com tudo. Tudo vai bem e quando as coisas não estão indo mais bem ou não estão indo de acordo com o que ele gostaria que fosse. Entendeu? Então, o sucesso está muito ligado a isso, cara. Entendeu? E é muito legal. Eu vejo muito esse aprendizado. Essa coisa de vendas ajuda muito nesse processo. Ajuda muito. Eu também não consigo ver viradas assim específicas na vida, mano. Porque a coisa vai acontecendo. Você vai tomba aqui, são as aprende. pessoas certas que você vai se envolvendo, vai aos pouquinhos. Se conectando. Por exemplo, eu sou apaixonado pela comunicação, porque eu desenvolvi essa habilidade e eu era extremamente envergonhado. Então, só que eu não consigo ver uma virada. Foi aos pouquinhos. Eu também comecei a trabalhar muito cedo entregando panfleto. Mas você fez alguma coisa. Foi. Percebe? É isso aí. Foram degraus ali que eu fui desenvolvendo. E vendas, eu acho que é uma escola. Acho que toda pessoa deveria, um período na vida, trabalhar com vendas. Porque, cara, é muito isso. A venda, o pessoal até costuma falar, né? Vendedor não tem passado. Você bateu uma meta esse mês, você estourou. Mês que vem começou de novo. A pessoa que tá empreendendo também tem muito isso. A pessoa tá empreendendo. Usa esse termo, né? Esse mês foi top. Mês que vem tá começando de novo. Você tem suas contas, tem às vezes colaborador, funcionário ali, tem a família. E vendas, eu vejo que, cara, dá uma musculatura pra vida, porque é muito isso. Esse mês você estourou. Mês que vem, você tá fazendo as mesmas coisas e às vezes não dá resultado. É isso aí. Né? Então, essa coisa que você tá trazendo dessa mentalidade... que assim, a virada de chave, o pessoal, muita gente pergunta pra gente, cara, como é a virada, tal, que você começou a ter um negócio, tal, e abriu um negócio, daqui a pouco você abriu outro negócio, começou a ter outro negócio, e começou a ter uma rede de negócio, assim, ela vai acontecendo, porque assim, conforme você vai amadurecendo, profissionalmente eu digo até, conforme você vai amadurecendo, cara, você vai ficando muito mais ligeiro, né? Sim. Então, querendo ou não, você vai atraindo coisas boas. Tem muito essa questão do pensamento, como eu disse aqui pra você no início. E a nossa mente, querendo ou não, você vai lendo, você vai ouvindo um podcast legal, ouvindo... Eu hoje, dificilmente eu ouço música. Olha que coisa, minha mentalidade. Dificilmente eu ponho música no carro, cara. Entendeu? Eu coloco uma palavra lá pra ouvir,
umas palestras, podcast eu ouço demais, entendeu? Coisa que eu aprendo, vejo os títulos e vou ouvir, eu ouço muito livro, e eu ouço muito livro que eu já li. É outra percepção, né? É isso, eu ouço muito livro que eu já li. Então isso vai te abrindo a mente e atraindo coisas boas pra você, cara. E aí quando vem as coisas ruins, eu costumo dizer o seguinte, coisas ruins são inevitáveis, cara. É como o tempo. Eu tava vindo pra cá, né? E tava tudo lindo e maravilhoso. Não, tava um sol, calor. Entendeu? E eu vindo pra cá, o calor. E quando eu tava chegando aqui, faltava o quê? Eu tava 5 minutos, 10 minutos. Caiu uma chuva, uma água que alagou tudo. Entendeu? Eu cheguei até um pouco molhado. Caiu água. E assim a nossa vida, tá tudo bem, daqui a pouco começa a ficar escurinho o céu da vida. E aí vem aquela chuva forte e te alaga tudo, você não tava esperando aquilo. Sim. E o maior segredo é você lidar com isso, né, cara? Não tem jeito, é você lidar com a chuva, né? Com o tempo ruim. Com o tempo ruim. Esse é o maior segredo. Então, essa virada de chave, ela lida antes na mente, não tem jeito, cara. Sim. Essa virada de chave, ela vai acontecer antes na mente. Então, para você crescer, você primeiro, eu costumo dizer o seguinte, você tem que estar com as pessoas certas. Entendeu? Você tem que começar a andar com as pessoas certas. Não peça conselhos, eu costumo dizer assim, ó, também, não peça conselhos de pessoas que não chegou onde você quer. Entendeu? E tá longe de onde você quer. Onde você deseja chegar. Sim. Entendeu? Como que eu vou pedir assim? Como faz pra me chegar lá no litoral sul? Sendo que você nunca foi pra lá, não sabe nem caminho. Cara, alguém pelo me que eu contou. ouvi falar, entendeu? Mas é perigoso, cara. Aquela serra é um perigo e tal. É porque você ouviu falar. Sim. Entendeu? Mas agora tá cheio de túnel, né? Pra ir pro litoral. Né? O litoral norte, por exemplo, cheio de túnel, né? Mas um exemplo. Eu costumo dizer isso, né? São, como eu posso dizer assim, são as minhas regras, né? Eu, antes de pedir um conselho, dependendo da área, eu tenho que ver se aquela pessoa tá onde eu gostaria de estar. Por exemplo, eu vou pedir um conselho do meu casamento. Uma pessoa que tá falida, com uma família falida. Sim. Quebrado, casamento quebrado, tá no... Não sei quanto casamento já passou. O cara, às vezes, é bom no empreendedorismo. Às vezes tem um baita de um resultado no outro negócio, mas naquilo ali, área não... ele não tá bom. Sim. Não tá bem, entendeu, eu digo. Então, por exemplo... eu vou pedir um conselho de negócio para um cara que nunca teve negócio, entendeu? Essa situação não bate. Sim. Então tem pessoas que fazem isso, né? Ah, vou pedir um conselho aqui pro meu tio, porque tem experiência de negócio. Aí o tio vai fazer, ô meu filho, faz isso não, você é louco. Olha o tanto de gente que já quebrou. Aí começa a colocar aqueles meios, aquelas crenças. Ou às vezes o tio, por exemplo, tem uma boa experiência de negócio, mas não é o mesmo tipo de negócio. É isso aí. Então o tio vende um produto físico lá, teve muito resultado, aí ele vai pedir conselho pra fazer empreender no digital. Isso. Eu falo, não vai pra esse caminho, não. E querendo ou não, as pessoas que gostam da gente de verdade, as pessoas que nos amam, às vezes, pra nos proteger... Se preocupam por se preocupar. Ele pode quebrar, ele pode se frustrar e tal. Então, pra nos proteger... Muitas vezes de dar conselho pra você não tentar nada. Sim. Entendeu? Então essa virada de chave, respondendo, ela lhe deu mais quando eu comecei a me conectar com pessoas certas, quando eu comecei a ler bons livros, quando eu comecei... Sabe assim? Sim. Quando eu comecei a pensar naquilo que eu estou pensando. E isso você estava trabalhando com vendas ali ainda dos anúncios e tal. Com anúncio e tal, mas assim, ó, as coisas começaram a mudar pra mim, cara. E é muito importante isso. Eu falando uma frase aqui agora que saiu, e é bem isso mesmo. Quando eu comecei a pensar naquilo que eu estou pensando. Porque assim, o que acontece? Pensamento, nós temos milhões de pensamentos a todo momento. Agora, parar pra pensar, são poucas pessoas que param pra pensar. E qual que é o maior segredo? E qual que é isso? A gente precisa desenvolver essa habilidade. Porque, como eu falei pra você, eu aprendi a desenvolver uma habilidade, no sentido até emocional, pra lidar com os problemas, pra poder ir pro próximo nível. Essa é a grande verdade. Pra abrir negócio, pra ter... Não que eu não tenha medo. Cara que não tem medo de fazer um negócio dar errado. Eu tenho medo toda hora. É normal. E esse medo faz bem, porque esse medo me faz analisar números. Esse medo me faz pensar com quem eu tô fazendo o negócio. Esse medo me faz investigar o negócio. Sim. Ele faz bem esse tipo de medo. Eu não posso ter um medo ao ponto de me Ele travar. É funcional, né? Isso. Então, o que acontece? Só que vem pensamentos, né? Não tem jeito. Pensamentos vêm, são crenças. E a gente, por mais que você treine, por mais que você conheça a mente na sua totalidade, as crenças vêm, cara. Sim. As crenças chegam. Sim. Entendeu? Cara, cuidado. Você não consegue, isso não é pra você. Entendeu? Será que vai dar? Tem gente melhor que você nisso aí. Não sei o quê. E a maior merda que existe, desculpa o termo, mas a maior merda que existe é a comparação. Cara, você quer ter sucesso, para de se comparar. Não fica se iludindo. Falou aqui agora há pouco aqui, né?
do Instagram, né? O Sim. produtor aqui falou, né? Do Instagram, entendeu? Não fique se comparando com os caras que estão dando certo no Instagram, não. Que aquele ali é no Instagram que ele tá dando certo, viu? A gente tá falando até do termo, Muito daquelas pessoas eu até conheço. Instagramável. Agora, Muitas delas, né? A gente conhece. Sim, Muitas sim. é porque a gente tá no meio. Estão dando certo no Instagram, cara. Sim. Então não se comparem, cara. Sua vida Aí é sua vida. Você vai ver por trás, pô. É outra realidade. Então a sua vida é a sua vida. Fora as pessoas Entendeu? que até têm um bom resultado, a gente tá falando de áreas, né? Às vezes tem um baita resultado financeiro, então estão vendendo pra caramba no Instagram, aquela vida. Só que aí você vai conhecer por trás ansiosos, depressivos, Sim. cheio de problemas. É isso aí. Eu conversava doente, com doentes. Doenças físicas, Eu mesmo conversava emocionais. com uns amigos esses dias que eu não conheço, mas eles têm um contato com um casal, né, que vende até cursos, coisas sobre casal, sobre casamento na internet, e falando que o casamento Percebe? atrás do Instagram tá terrível. Você percebe? Então, essa comparação, a gente se compara É isso aí, cara. com um mundo de ilusão, muitas Porque vezes. assim, né? a gente tem que... É assim, o segredo do sucesso, valorize o que você tem hoje. Em outras palavras, seja feliz com o que você tem hoje, mas não satisfeito. Eu gosto muito desse termo. Cara, eu sou muito feliz com o que eu tenho, mas ainda não estou satisfeito. Mas seja feliz com o que você tem. O que acontece? Muitas pessoas, infelizmente, são escravas das redes sociais, são escravas daquilo que vê, vamos dizer assim, principalmente os visuais, né, que estamos ouvindo. Escravos do que vê, entendeu? Acha que aquela ali é a vida perfeita, cara. Aquela ali é a vida perfeita. A vida perfeita é que você cria. A vida perfeita é aquilo que você gosta, que às vezes o que você gosta não é aquilo. E você acaba sendo levado para, sendo induzido, vamos usar esse termo que é melhor. Sim. Sendo induzido a gostar de uma coisa que você realmente não gosta. Na hora que você for viver aquilo, cara, Você eu vê não que não gosto é nada disso. daquilo. Tem pessoas que vivem viajando o mundo inteiro. Eu adoro viajar. Tanto que eu viajo bastante. Em agosto eu vou viajar de novo. Vou pra Europa com a esposa de novo, e eu acabei de chegar. Né? Mas que eu curto isso Sim. mesmo, cara. Pra mim é um dos melhores investimentos. Só que isso não é pra todo mundo. Sim. Tem gente que não gosta de viajar pro litoral. Tem gente que não vai pro interior do seu próprio estado. Não Tem gosta. gente que, inclusive, tem condições pra isso, só que não gosta, não quer. E você percebe? Então eu não posso me iludir com quem tá fazendo isso. Porque aquilo ali é a realidade daquela pessoa. Sim. Entendeu? E eu preciso me conhecer, você precisa se conhecer. Se você quer ter sucesso, já me perguntaram, cara, o que é sucesso pra você? Cara, sucesso pra mim é você fazer o que você ama. Uma dona de casa que tá fazendo o que ama, ela tem sucesso. É uma pessoa bem sucedida, você concorda? Levanta com prazer Ou pra cuidar dos filhos, de cuidar dos filhos, pra levar o filho pra escola, é uma pessoa bem sucedida, Sim. entendeu? Ela deita à noite realizada pelo que ela fez. Pronto, é isso aí. Um cara que tá dentro de uma empresa, um CEO, ganhando milhões de dinheiro, mas que vezes gostaria de estar andando dentro de um motorhome, né? Entendeu? Viajando por aí numa Kombi. Ele não é bem sucedido. Aquele que tá no motorhome que queria fazer aquilo, ele é bem sucedido. Sim. Entendeu? E muitas vezes com dinheiro só pra pagar gasolina. Porque eu conheço um cara que só tem dinheiro, ele faz um negocinho pra vender, pra bancar a comidinha e pôr a gasolina combustível. pra ele viajar. Mas a vida dele é isso, ele não tem dinheiro em conta, não tem nada aplicado, não tem bens. O bem dele é aquele carro, se roubar, tá na rua. Mas ele encontrou Mas sucesso. é bem sucedido. Porque ele está no lugar que ele quer estar. É isso aí. Então, é legal tirar essas crenças que a pessoa bem-sucedida é aquela que ganha bem. Sim. A pessoa bem-sucedida é aquela que tem muitas empresas. A pessoa bem-sucedida é aquela que tá mais ocupado, com a agenda cheia. E não é isso, cara. A pessoa bem-sucedida é aquela que faz o que ama fazer. Sim. Essa é a pessoa bem-sucedida. É aquela que tá feliz em fazendo o que faz. Cara, isso não tem dinheiro que pague. Entendeu? Então isso é a pessoa bem-sucedida. Aí fala assim, muita questão assim, por que tem um negócio ali, um negócio aqui e tal? Agora tem os empreendedores que amam ter negócio. Eu sou um desses. Cara, eu gosto de ter negócio. Criar, desenvolver. Eu gosto de estar no negócio. Por exemplo, eu vou pra minha empresa todos os dias. Todos os dias eu tenho minha salinha, eu abro a porta e entro dentro dela e sento na minha mesa. Eu gosto disso. Você entende? Mas eu não precisaria fazer isso. Eu tenho uma agência chamada Nacionalnet. Depois vocês entram lá. @Nacionalnet, propaganda, né? Merchan. Nacionalnet.net é o site. Faz criação de site. A gente, lá, a empresa hoje, é uma das pioneiras do Google. Nós somos uma agência premier do Google. Pioneira. Mas dessa parte, eu acredito que nós somos uma das melhores do Brasil. Não falo isso por demagogia nenhuma, assim, por me achar, ou, enfim, por vendedor, não. É uma das melhores do Brasil. A gente atende agências. E somos pioneiros. Nós fomos uma das primeiras agências do Google no Brasil. Na época que eu comecei a vender isso, olha só que doideira, isso quer empreender, né? A gente vendia, não é nem da sua época, eu acredito, mas muita gente tá ouvindo a gente, não lembra. Era da época do KD. O KD era o Google antigamente no Brasil. KD era um site. KD.com.br. Aí entrava lá, as pessoas procuravam. Que nem o Google. Sim. Aí o Yahoo foi lá e comprou. E eu vendia isso. Anúncios no KD, quando eu comecei a minha agência. Isso há quase 20 anos eu tenho essa agência, Nacionalnet. Aí depois veio o Google. Eu lembro que eu ia bater porta a porta a vender Google. A pessoa, Google, nem sabia o que era.
Entendeu? Essa agência veio logo depois que você saiu dessa área comercial, que você vendia os anúncios. Que eu vendi o anúncio e tal, fui trabalhar em outras agências, adquiri experiências, vendendo e tal, e montei essa agência junto com mais 2 pessoas, e uma delas foi o meu supervisor, inclusive, na página amarela, que ele começou a agência e me chamou. Legal. Vamos ver pro negócio e tal. Aí tem uma história bem louca, né? Que ele me chamou e tal, e a proposta era o seguinte, olha, a agência, ele tinha começado a agência uns 3 anos, 4 anos. Ele falou, a agência fatura X, Cláudio. Começamos agora e tal. Se você dobrar esse faturamento, eu coloco você na sociedade com dividido aqui percentual. E caramba, pensei assim, cara, a empresa tem quase 5 anos, cara. Dobrar, então vai demorar uns 5 anos, né? E eu fui, cara, ó, batalhei, cara. E em 1 ano a gente conseguiu mais do que dobrar o faturamento. Mas eu trabalhei demais. Vendendo. Sangue no olho, que diz o vendedor. Vendendo. Vamos pra cima. Fui pra cima, cara. E aí entrei no contrato social e tal. E tô com essa agência até hoje, que é a Nacionalnet. Sim. E aí fizemos parceria com o Google, que a gente era uma das primeiras agências do KD, vamos dizer assim. Aí fomos uma das primeiras agências do Google no Brasil, logo quando o Google chegou no Brasil. Caraca. Uma das primeiras agências a vender Google. Entendeu, cara? E cresceu muito, cresceu demais. Então, hoje eu tenho lá vários funcionários, que a maioria deles estão home office. A gente adotou um sistema híbrido hoje na empresa, né? Você foi na minha empresa? Fui até dar um treinamento lá pro pessoal. Uma agência muito grande, né? Sim. É uma agência grande, assim, eu digo assim, porque a agência normalmente tem 3, 4 pessoas. Sim, não, baita de uma espação. Quase 40 pessoas envolvidas em projetos lá. Mas assim, eu podia muito bem estar em casa, um dia sim, um dia não, ou todo dia. E o meu trabalho eu posso muito bem fazer de casa. E até pegando até um feedback, né? Eu fui já faz um tempo, foi antes da pandemia, enfim, a gente tava falando antes aqui de começar, né? Que a pandemia mudou até nossa percepção de tempo. Mas eu lembro que essa é a sua forma de ser, esse jeitão mais alegre, mais das pessoas, é muito legal como isso transmite pra equipe. Porque eu lembro que lá, quando eu fui, eu senti esse ambiente leve. É, legal. A equipe curte. Minha família, A equipe curte, o pessoal, um ambiente leve. Eu lembro que você me chamou e falou, pô, leva um conteúdo de vendas pra minha equipe lá, legal, tem alguma coisa diferente. E aí fui lá e o ambiente... Tem que marcar outro. Vamos fazer, Thiago, me ajuda. Bora lá. E eu lembro que o ambiente, a galera feliz, a amizade, esse clima família, né? E como que você vê isso pros resultados também? Porque a gente tá falando de como a gente pensa. E, cara, você é um cara leve de estar perto. Eu te dou esse feedback que a gente, se deixar, a gente fica falando aqui 3 dias. Quando a gente se encontra... Tem que ver até o horário aí, mano. Vamos ver o horário aí. O papo flui e tal. Porque você é um cara leve, você é sempre... às vezes as pessoas até... Talvez venha isso de uma forma... o cara... Você até falava... Primeiro você pensa ali pra depois você ter os resultados. É isso aí. E talvez alguma pessoa chegue e fale assim... tá feliz porque eu tenho um monte de empresa, tá tudo rodando, mas tal. Mas você tem esse jeitão de ser leve, de estar com as pessoas. Como você vê que isso contribui pros resultados, assim? Contribui muito, né? Porque assim, que nem eu tava comentando com você, a gente ficou quase 100% home office na empresa. Sim. E eu percebi que estava muito distante, porque não tinha aquela sinergia, que eu acho que tem que ter conexão, principalmente a nossa área, que é uma área muito comercial. E eu falo que conexão não é só o vendedor, conexão com o pessoal do administrativo, o especialista que faz lá as campanhas do Google, Facebook, Instagram, que a gente tem os gestores de tráfego. Conexão com todos, com todo mundo. Então a gente adotou um sistema híbrido. Então tá vindo sempre 2 vezes, 3 vezes por semana, então, no final, passa para a empresa todo mundo, toda semana. Entendeu? Então acaba tendo essa questão. E essa questão de leveza, que você falou aí de ser leve, primeiramente, obrigado. Você tá junto, né? E eu sou alegre mesmo, cara. Eu dou muito valor à vida, cara. Eu sou muito alegre, eu gosto. Como eu falei pra você, problema sempre vem, né, cara? Sim. Dificuldade sempre vem. Mas o problema não é o problema. Eu consigo dizer que o problema é como você vê ele, como você encara ele, né? Esse é o maior problema, é como você encara os seus problemas. Entendeu? O problema ele vai ficar mais leve ou mais pesado de acordo com como você vai encarar ele, cara. Entendeu? Eu tenho 2 opções. Eu ou me abato diante dele, ou eu levanto e, cara, vou bater a poeira que esse problema passa, como tudo passa na vida. E eu busco passar isso pra minha equipe, entendeu? Por mais que às vezes tem problemas, às vezes é meta que precisa bater e não faz. Eu busco, mesmo quando vai repreender no bom sentido, assim, chamar atenção de uma forma que não seja pesada, entendeu? Sim. Quando precisa de algo mais duro, chama no particular, entendeu? Você mantém a equipe unida, né? Quando precisa dar um feedback positivo, já fala pra todo mundo ouvir, entendeu? E grita, isso é você, você é a cara, entendeu? Bate nas costas mesmo, tapinha, e é isso aí. Agora quando dá um feedback mais negativo, é legal chamar de canto. Então isso mantém uma harmonia legal, né? Em qualquer empresa, cara. Se você der o feedback certo,
entendeu? E sempre dá feedback importante. Eu tenho pessoas da minha empresa, por exemplo, na Nacional, tem quase 20 anos, pessoas com mais de 10 anos, entendeu? E é legal, eles estão sempre me pedindo conselhos, sempre pedindo, Cláudio, precisa dar um treinamento. Percebe, tem mais de 10 anos a empresa, cara, sabe? Até mais do que eu, porque eles estão inseridos totalmente no negócio. Sim. E pra mim é um privilégio isso aí, cara, entendeu? Que às vezes o pessoal fala assim, quem é da empresa, às vezes é o dono tal, da empresa, às vezes não chama tanto, mas não, minha sala é vive aberta. Eu faço questão sempre de fazer isso. Nas contratações, grande parte das contratações, eu gosto de participar, entendeu? Nas reuniões, dificilmente eu não participo de uma reunião. E sempre eu sou convidado para dar a fala motivacional. Chegar no meu sócio fala assim, dá um gás aí, dá aquela fala motivacional. Tá? Porque eu acho que é de mim isso aí também, viu, Tiagão? Quem não me conhece, eu posso dizer assim, pode até achar como eu já ouvi isso aí, mas que parece que é forçado, é falso, não sei, entendeu? Mas você me conhece, cara, é de mim, cara. Tem gente que até brinca comigo, cara, você vai contar uma desgraça, você conta rindo, pô. Esses dias me roubaram, um tempo atrás me roubaram um carro meu aí tal, eu fui contar pra um amigo meu rindo, eu falei, cara, você tá contando uma desgraça, essa rindo. Eu falei, caramba, mano, é muito louco. Tem uma frase que eu vi da Monja Coen, não sei se é exatamente dela, mas que ela fala que a dor é inevitável. Isso. Agora o sofrimento é escolha. É opcional, né? Porque, tipo, cara, sofreu um beliscão. Doeu. Agora a forma como você lidar... Você vai ficar chorando ou não, Deus, cara, é opcional. Que foi o que aconteceu contigo hoje. Então você tava vindo, motor, Seu Tiagão, tô aqui preso aqui, mas daqui a pouco eu chego aí. Legal, cara. Sabe o que eu fiz? Eu parei dentro de um comércio, num comérciozinho, né? Aí daqui a pouco saiu um cara no correio e veio trocar uma ideia comigo ali. Eu achei a coisa mais linda o jeito dele. Pô, cara, pode ficar à vontade, que foi dentro do negócio onde ele faz, fica pegando, tipo um negócio de correio mesmo, aqui, subindo aqui, onde eles recebem coisas pra doações. Aí tinha uma galera do correio, aí veio um carinha do correio, assim, com roupa do correio, vocês ficam à vontade aí, tá chovendo aí, né, pô, caiu do nada e tal, ainda bem que não veio mais tarde essa chuva, daqui a pouco tem que ir embora, tá aí conversando, né, pô, mas fica à vontade aí, se tivesse uma cadeira, eu ia trazer aqui pra vocês aqui, mas tá tudo ocupado as cadeiras. Eu falei, cara, olha que simpatia, cara. O cara, ele falou que se tivesse uma cadeira, dá pra gente sentar lá. E assim, trocando uma ideia. Mas vocês ficam à vontade aí, tá, meu? Fica à vontade aí e tal. Tá tudo bem. E aí, ali, comecei a trocar ideia com ele aqui. E aí, nisso, tinha um cara do lado. E a gente é vendedor, não tem jeito. Né? O cara, não, eu sou aqui da empresa tal. Né? Você tá aqui pertinho, que eu vou lá pro final da rua quase, que eu vim pra cá, tava longe. Aí ele falou pra mim assim, não, eu trabalho aqui numa editora, tal, aqui do ladinho, aqui. Aí ele falou até o nome da editora, num prédio aqui. Pô, que legal, velho. E como vocês fazem divulgação da editora hoje? Então, a gente divulga no Instagram, não sei o quê. Aí já peguei um cartãozinho, cara, tem uma agência. Se precisar de um trabalho e tal. Sou referência. Você percebe? E começou a chover... E dali eu já fiz um contato, um network com o cara, de repente pode surgir um negócio. Cara, a gente tem que aproveitar, eu dei um exemplo aqui de negócio, mas isso aí é na vida, cara. Entendeu? Você tem que aproveitar pra fazer amizade o tempo todo, cara. Seja com quem for, você nunca sabe quem tá do seu lado. Essa é a verdade, você tem que aproveitar pra rir muito, você tem que, se puder, rir com seus filhos. O nosso tempo, ele é muito precioso, cara. Eu acho que o maior bem que nós temos é o nosso tempo, né, cara? A gente tem que aproveitar ele o máximo possível, né? Sim. Porque tudo passa, né? O tempo passa, tudo passa. Então acho que esse é o segredo, cara. É o meu jeito. Eu nem sempre fui assim, viu? Eu falo assim, mas eu nem sempre fui assim. Eu sempre fui assim, piada, brincar ali e tal, mas nem fui assim de levar as coisas pelo lado bom. Olhar tudo pelo lado bom, né? Até isso eu queria entender um pouquinho, né? Porque você veio dessa coisa das vendas, aí tipo, foi convidado para um negócio, já tinha a veia empreendedora, já tinha o desejo, falou, opa, peraí, então tem que dobrar as vendas, colocou aquilo como foco, meta, foi para cima, conseguiu. Só que você foi um cara que se desenvolveu muito nesse meio do desenvolvimento humano mesmo. Que a gente já começou. Então, cara, você tem formação em PNL, em hipnose, foi fazer formações de palestrante, psicologia, mestrado nessa área. Eu queria conhecer, que você falasse um pouquinho como veio isso, porque aí você teve agência e tal. Cara, como você foi buscar tudo isso? De onde veio esse desejo? Não, legal, boa pergunta. Essas formações aí já tem resposta. É que tem coisa que a gente sabe como aconteceu. Mas isso aí, essa virada, foi na questão de vendas mesmo. Eu queria me desenvolver como vendedor. Eu via que tinha muitas técnicas, né? Muitas técnicas. E eu queria ter algo para desenvolver com pessoas. Eu sempre fui apaixonado pela mente e tal, sempre lia sobre isso e tal. E eu comecei a buscar o desenvolvimento humano, seguindo pessoas do desenvolvimento humano, psicólogo, hipnoterapeuta, hipnose. E eu adorei isso, né? Entendeu? E eu fui buscar isso aí porque eu queria, cara, eu quero aprender isso, cara. Eu quero aprender a pensar
Vamos dizer isso, né? Vamos dizer assim, né? Eu queria aprender a ter um controle das minhas crenças, que às vezes vira e mexe, vem aqueles problemas, aquele pensamento negativo, que o ser humano tem mais pensamento negativo do que positivo, não é isso? Sim. E eu não sei se eu era normal, porque eu tinha muito pensamento negativo. Entendeu? Eu arriscava e muita coisa dava errado. Dava muito errado. Então eu arriscava uma coisa, dava errado, arriscava outro negócio. E o negócio não ia do jeito que eu queria. Como eu falei pra você, a gente empreende, mas as coisas não vai, parece que não ia. E ganhava pouco dinheiro. E aí eu percebi que era muito das minhas crenças, meu. E cara, eu preciso destravar isso, cara. Eu queria destravar. E eu acreditava que tinha alguma coisa na minha mente que me travava. Que você precisava resolver isso. E por eu acreditar que tinha alguma coisa na minha mente que travava mesmo. Porque eu acreditava nisso. E aí eu descobri, no desenvolvimento humano, que aí foi onde eu fui buscar PNL, linguagem corporal, entendeu? Não? A se posicionar. Eu ensino isso hoje para os vendedores, para pessoas, né? A você se posicionar, a você mandar uma mensagem para sua mente que você tá no comando, cara, que ela não tá no comando. Ela tá ali te servindo, bem acolhida, bem tratada, entendeu? Mas você tá no comando, eu tô no comando. E começar a mandar mensagem pra mente. E eu precisava desenvolver isso, eu não acreditava muito nisso, eu era um pouco cético nisso. Sim. Entendeu? E eu comecei a trabalhar essa questão, e eu acreditava nisso, e as coisas ruins aconteciam comigo. Dava errado o negócio, como eu falei pra você, pedalando, não ia. E aí eu comecei a desenvolver essa questão, isso há muitos anos atrás. Eu posso dizer assim, eu tive muita sorte, Deus foi muito bom comigo, porque eu entrei no desenvolvimento humano quase na mesma época que eu comecei a empreender. Foi muito assim junto. Com a agência. Isso. Então foi muito assim ligado, muito junto. Então isso me ajudou muito a crescer. Mesmo nos meus negócios. Não foi um negócio que eu fui fazer depois. Não, foi antes, cara. Tipo assim, eu comecei a empreender e daqui a pouco eu já comecei, cara, eu tenho que ser bom daqui a pouco. Quando eu comecei a contratar pessoas, que antes era só eu vendedor, né? Era eu agência. Sim. Aí quando eu comecei a contratar vendedores, e aí eu comecei em palestra, tal, de vendas, tal, e eu falei, cara, parece que tudo dá certo pra esse cara, mano, não é possível. Nossa, as pessoas talvez pensam isso de você hoje, né? Mas não é assim não, né, cara? A gente, na verdade, aqui a gente aprende a lidar com um problema. Não é que tudo dá certo, entendeu? Então eu vi, cara, mas tudo dá certo pra esse cara. E então, foi aonde eu comecei a buscar o desenvolvimento humano. Porque você vê que parece que tudo dá certo, o cara faz negócio que deu certo, tudo dá certo. Pá, que coisa de louco. Eu tento. Eu pedalo, mano, fico pedalando, mano. Aí foi logo no começo da Nacionalnet. Que antes, eu tenho o antes e o pós, né? O antes. E eu penso assim, cara, antes da empresa, que eu falo da Nacionalnet, que foi a minha primeira empresa que realmente voou. Sim. Entendeu? E eu sou grato a ela, aos meus sócios, entendeu? O Gerson e o Eduardo são os meus sócios hoje, a Ana Regina, que cuida de toda essa área e tudo aí também, geralmente com o Gerson. Sou grato a eles. Hoje o Gerson saiu, tá a esposa, né? Que é a Ana Regina. Mas somos em 3 hoje lá. Cara, eu tenho uma gratidão enorme por eles. Entendeu? Porque eles me deram oportunidade e tal, tô lá junto. E aí depois disso surgiu outros negócios. Mas assim, e eu comecei no desenvolvimento humano meio que paralelo, cara. Porque quando eu comecei era sozinho o meu vendedor. Mas quando eu comecei a colocar gente pra trabalhar, vendedor. Aí veio o BO, né? Aí começou a vir, porque eu tinha que ensinar aquelas pessoas, eu tinha que ter um controle mental, emocional, entendeu? E eu percebi que eu precisava, antes de ensinar, aprender. Entendeu? Que a empresa tem problemas, que a empresa vai haver outros problemas, vai ter um momento bom, vai ter um momento ruim. Mas como que eu vou lidar com aquilo? E os meus sócios, muito bons, muito experientes, mas eles nunca se preocuparam tanto com essa questão. Tanto que na empresa até hoje eu que busco isso. Nunca se preocuparam tanto com isso. Não sei se é porque eu também tô lá e se acomodam, né? Como eu acabo fazendo essa área, né? Sim. Se complementam, né? Eles desenvolvem outras áreas. Não é nem por mal deles, entendeu? Sim. Porque ele cuida de uma área lá que eu não cuido, não gosto. Sim. Da área mais tiveram técnica. que se desenvolver ali. Isso, eles são bons naquilo. Sim. Entendeu? E eu cuidei dessa área de desenvolvimento humano. Então foi onde que eu comecei a me dedicar mais, Thiago. A desenvolvimento humano, fazer a PNL, buscar e estudar sobre essa questão pra lidar com as pessoas que eu tinha naquele momento, né? Que aí eu comecei... Sabe como começa a me falar? Pô, tem famílias aqui agora, hein, cara? Agora tem família. A responsa aumentou, não é só eu, não né? é só eu, né, cara? Mas tinha família, a empresa tinha que dar certo e tal. E foi onde que eu busquei. E me apaixonei, né, cara? E aí não parei mais de estudar, cara. Não parei mais, tanto que eu já tô vendo curso pra fazer. Eu não parei mais de estudar sobre desenvolvimento humano, entendeu? Eu amo isso, cara. Eu amo essa área.
Tem essa parte da religiosidade também, que eu sou uma pessoa muito espiritual, né? Sou cristão. Então a igreja também me ajudou muito, né? Que na igreja, eu não sou cantor não, né? Mas eu acabo pregando, palestrando. Então a igreja também me ajudou muito nisso, em poder falar com as pessoas, poder ensinar. Então isso, cara, isso só despertou aquele desejo mesmo de aprender mais sobre o ser humano em si, né? Como falar, como sentir, como trabalhar essa mente aqui, cara, como comandar ela. Então eu percebi que até com o corpo, aí eu ensino as pessoas até sentar, vai sentar, cara, vai dar uma entrevista, vai fazer um negócio, senta com postura, entendeu? Eu brinco assim com as pessoas, né? Numa reunião, tal, porque isso aí vai mandar uma mensagem pro cérebro de autoridade, entendeu? A sua mente começa a entender que... E aí começa a respirar, faz uma respiração diafragmática, pra oxigenar a mente, se você estiver um pouco nervoso. Então você vai usando técnicas, né, cara, que você vai trabalhando as suas emoções, né, cara? A gente tem muito essa coisa do, como eu penso vai interferir e tal, mas não tem muitas vezes a noção do quanto o seu corpo também tá mandando a mensagem pro cérebro. Isso, a neurociência até estuda muito isso, né, os processamentos, porque você tem um processamento top-down, que a gente fala, que é esse, o cérebro pro corpo ali, pros movimentos. Então, começou aqui, eu distribuo pro corpo como eu vou fazer, os comportamentos. Mas tem o bottom-up também, que é aquele, tipo, como o seu corpo, tanto que a técnica de respiração, por exemplo, de meditação. É o que manda pra mente. Você tá trabalhando o seu corpo pra mandar uma mensagem pro seu cérebro, de opa, tá tudo tranquilo, pode acalmar. E aí você consegue ir modulando seus pensamentos. E não é uma coisa só, né? Na verdade, os dois estão o tempo inteiro acontecendo. Vem o cérebro manda mensagem pro corpo manda pro cérebro e a coisa, nós somos um sistema. E fora isso ainda tem essa interação. E não é só o que tá acontecendo aqui, a nossa interação tá modificando o meu cérebro aqui, o seu cérebro, então a gente tá o tempo inteiro. E o quanto esse autoconhecimento é importante, né? Meu, é demais, cara. Eu tinha dificuldade de falar assim, câmeras, ó, um monte de câmera aqui, um monte. Eu de um microfone. Eu falo assim, por mais que a gente fale em público, eu falo na igreja. Outra história. É outra história, cara. Você tá ali vendo as pessoas, se conectando. Feedback na hora. É muito louco. Então você vai trabalhando isso, a sua mente ela vai entendendo que quem manda é você mesmo, você manda aquela mensagem que, tranquilo, é a mesma coisa. Entendeu? Tem muita gente vendo agora e tá precisando de ouvir essa mensagem. Não é todo mundo vai gostar, mas tem uma galera que vai fazer bem pra caramba pra ela, entendeu? Não é assim? Total. E tá tudo bem, é isso, cara, porque a gente não fala com todo mundo. Entendeu? A gente fala porque se conectamos, a gente vai se conectar. Sim. Tem uma tomadinha ali, não é toda tomada que cabe ali. Algumas não vão caber, tem uma mais grossa, uma mais fina, mas alguma vai encaixar e vai se conectar. Assim é a mensagem. É assim, não é? Total. Essa é a mensagem, cara. Então, quando eu entrei no desenvolvimento humano, para finalizar, foi justamente isso. Eu queria aprender a me conectar melhor com as pessoas, cara. E essas pessoas eram as pessoas que estavam comigo. Entendeu? Que eu precisava ensiná-las, eu precisava, sabe, me conectar com elas. E eu tinha dificuldade, olha que doido, louco, cara. Eu gostava de vender e tal. Sim. Mas na parte de motivacional, na parte de, pô, você consegue, eu já não era tão bom. E eu vejo, trabalhando com empresas assim, eu vejo essa dificuldade tremenda dos líderes. Nos caras, é verdade. Porque a liderança é outro jogo. É outro jogo. Quando você falou, pô, eu era um baita vendedor, tinha resultado. Cara, dá a meta que eu vou atrás. Agora, quando começa a cuidar de pessoas, mudou tudo. O seu resultado não depende mais de você. O seu resultado depende de outra pessoa. E aí, então, cara? e um vai funcionar muito bem com você cobrando, o outro, se você cobrar demais, o cara vai espanar. É isso aí, então, é isso que acontece. E aí, geralmente, já tem que isso é uma habilidade que o empreendedor tem que desenvolver, cara. Não tem jeito. Isso, é desenvolver. As pessoas às vezes pô, mas eu tava conversando com... Não é só pagar bem, não é só colocar comissão legal, não é só colocar prêmio, não é só, vamos aí, gente, vamos aí, você tem que fazer meta. Não é isso, cara. Infelizmente não é isso. Um tempo atrás conversando com uma empresária que tava até bastante mexida, que ela falou, cara, eu não aguento mais equipe, eu não quero mais ter equipe. Ixi, já vi muita gente assim. Porque, meu, é só dor de cabeça, a gente faz tudo Trabalhar com pessoas não é fácil. A gente faz tudo pela pessoa, E aí você vê o quanto é desafiador, que a pessoa precisa entender, se autoconhecer. Às vezes o líder ali, o empresário, tem aquela visão de que, porque ele acha aquilo bom, vai ser bom pra equipe, mas nem sempre é, cara, o outro é diferente de você. As pessoas são diferentes. E o quanto muitas vezes, isso eu vejo até com relação a pais, o quanto a fraqueza dos pais de querer aceitação, eles acabam criando um filho fraco, porque, mas se eu fizer isso, ele vai ficar chateado comigo. É que só que o pai fez isso com ele, muitas vezes acontece isso. Você falou um negócio legal. Total. E fez mal pra ele.
Entendeu? Ele fala, meu pai me Porque cobrou era o jeito demais, dele. É. então eu não quero fazer isso com meu filho. Ele E não aí quer fazer. erra pelo outro extremo, de não ter uma possibilidade de isso é o certo, isso precisa ser feito. E às vezes eu vejo liderança também fraca nesse sentido, de esses extremos também. Ou é muito agressivo, eu pago, tem que fazer, e tal. Isso E tem muito, né? e não gera resultado, muito turnover. Ou o outro extremo. O bonzinho que, mas pô, E abre muito. busca aceitação da equipe. Em alguns momentos, você fazer o certo é o certo, sabe? Quando você determina, você sabe que aquilo é o certo, nem sempre o certo vai ser mais fácil. E eu vejo muitas vezes a pessoa, por querer a aceitação da equipe, pela falta do autoconhecimento, de entender. E porque algumas vezes você vai ver o resultado só lá na frente. Quando você tem a direção do caminho e você sabe que aquele caminho é uma direção correta, você vai ter que lidar com algumas vezes a equipe que não está satisfeita com aquela atitude. E esse saber lidar e saber que aquilo não é uma raiva de você. Mas a pessoa ficou brava com a situação e saber, cara, mas lá na frente é que nem os filhos. Pô, ele não, às vezes tá pé da vida que não quer estudar. E você foi lá e fala, filhão, tem que estudar. E lá na frente vai agradecer. Por que tem que estudar? Por quê? Cara, é muito legal isso, meu. Porque quando você fala de equipe... Não é mandar, né? O que é legal? É a equipe entender, cara, qual que é a meta da empresa. Qual que é o objetivo da empresa. Qual é a missão da empresa que você faz parte. É legal envolver isso. Sim. Porque às vezes o líder tem uma missão, que tá dentro da empresa, ele entende, mas muitos dos seus liderados não sabem qual é a missão. Ele não consegue compartilhar a missão, cara. Sim. Onde você quer chegar? Entendeu? E outra coisa que você falou que é bem interessante, cara, tem pessoas que têm um extremo, né? Um que é bonzinho demais, outro que é bruto demais. Sim. Entendeu? Esse é um problema, né? Tem uma frase na Bíblia que eu gosto muito, de Paulo, que ele fala o seguinte, que seja notório a tua equidade diante dos homens. Ele fala de equilíbrio. Entendeu? Que seja notório. O equilíbrio é tão que é justamente isso que ele fala. A equidade aqui é o equilíbrio. Que seja notório o teu equilíbrio diante das pessoas. É isso que ele tá dizendo. Seja equilibrado. Você não pode ser muito bom, mas também você não pode ser carrasco. Sim. E aí que você entra numa outra coisa que você comentou, e é bem legal, a pessoa que busca aprovação, né? E muitas vezes fazendo o que ele gostaria que fizesse com ele. Erradíssimo. Erradíssimo. Cara, você não pode fazer com as pessoas que você gostaria que fizesse com você. Você tem que fazer com as pessoas o que elas gostariam que fizesse por elas. Sim. Não é verdade? É que tem que entender. Até quando eu tô dando treinamento de vendas, tem muito essa máxima que as pessoas trazem pra si, né? Trate o cliente como você gostaria de ser tratado. Eu falo, cara, não vamos é bem lá. assim. Aí você vai, fala, pô, eu adoro churrascaria. Então você vai atender um cliente, vou marcar com uma reunião, vou levar meu cliente na churrascaria. Chega lá, o cara é vegetariano. É isso aí. Nossa, mas eu tratei o cara como eu gostaria de ser tratado, tá? Mas ele não quer ser tratado assim. É isso aí. E na liderança é a mesma coisa. É a mesma coisa. Na liderança, tipo, o que motivou, a gente tava falando, dinheiro. Um As é pessoas motivado são pelo dinheiro. diferentes. Isso. O outro é motivado pelo desafio. O outro é motivado, gosta do trabalho em grupo, gosta de estar criando. Tá junto. Essa coisa que você trouxe de trazer a visão, as metas da empresa pra equipe, compartilhar. Tanto tem várias pesquisas já de anos que vem se renovando, trazendo que, principalmente hoje em dia, o que as pessoas mais buscam em primeiro ponto lá não é salário. As pessoas querem fazer parte, eles querem ter um de uma história, cara. Parte de um legado. Parte de um legado, de uma aí, história. Pô, eu fiz parte disso. E muitas vezes os líderes não têm essa percepção. E sabe o que é legal, cara? Se a sua empresa está passando alguma dificuldade, você não precisa desabafar com ninguém, que isso é muito errado. Eu acho muito errado. Mas você tem que passar os desafios para sua equipe, cara. Entendeu? É legal você compartilhar os seus desafios. Falar que não tá legal, que não tá fácil, mas que precisa dele, que precisa dela. Entendeu? De algum jeito você tem que trazer essa pessoa pra equipe, trazer essa pessoa pro jogo. Sabe que num time de futebol, a gente não é um dos melhores aqui, cara. Esse time lá é mais forte. Mas a gente consegue ganhar deles. Como a gente vai fazer isso? A regra é essa, cara. Sim. O caminho é esse. Você aqui, vai mais pra direita. Você aqui vai pra esquerda. O líder é esse caminho que as pessoas precisam, né? E empresa é isso. É um jogo. Não tem jeito. É a estratégia, né? Eu vejo um jogo. Muitas vezes até uma imaturidade das pessoas de acreditar que o outro não pode lidar com a verdade. Então eu vejo... Conversava com uma amiga esses dias. Às vezes a pessoa chega... um familiar tá doente. Não, mas não conta pra mãe, não conta pro pai, não conta pro filho. Então, e muitas vezes... Tem situações, é claro. Não vou generalizar, mas a gente precisa lidar com a realidade. Eu vi até uma pesquisa nesses tempos, que eles fizeram uma pesquisa com pessoas com doenças terminais e tal, no estado muito avançado, e qual que era? Eles primeiro tinham um questionário, das pessoas não sabiam ainda do seu quadro,
E aí tinha um questionário de como elas se sentiam e depois que elas sabiam do seu quadro. A maioria das pessoas se sentiu mais aliviada, porque o não saber é muito pior. Então quando você tá na empresa e tá lá, que legal isso aí. Você acha que tá bem, mas não sabe, é aquela coisa, muita gente pede as contas por falta de feedback, porque a pessoa fica lá, pô, eu acho que tô fazendo um bom trabalho, mas se tô fazendo um bom trabalho eu mereço aumento. Mas eu não recebo aumento, então talvez eu não esteja fazendo um bom trabalho. Mas se eu não estiver fazendo um bom trabalho, eles vão me mandar embora. Tá passando às vezes por alguns desafios. Exato, e a pessoa fica naquela, fala, quer saber? Eu vou, pegar minhas coisas e vou partir, porque falta de feedback. Às vezes só do líder chegar e falar, cara, tô gostando do seu trabalho, continua assim, esse ponto, acho que é interessante você melhorar. Hoje, eu queria muito ter uma possibilidade de dar um aumento pra você, porém a empresa tá passando por isso, mas, cara, vamos com a gente. Isso é essencial, ter o jogo alinhado. Comunicação. É essencial, cara. Comunicação. Eu vejo que... Comunicação. Eu falo muito nas empresas, né? Às vezes, não sei se todas as empresas, mas todas as empresas que eu já passei como colaborador, como consultor, tem problema de comunicação. A gente vê nas famílias, eu vejo que você trabalha com... Nossa empresa tem, entendeu? Tem, cara, todo lugar tem. E, tanto que os maiores erros que acontecem, por quê? Comunicação. Um erro que você teve com o cliente, comunicação. Um erro que teve ali com um chefe, com um líder ali, que seja de quem estiver ali, comunicação. Cara, é muito louco isso mesmo, meu. A comunicação, meu irmão, ela te encurta o caminho, sim, entendeu? Como se você não tiver, ela vai prolongar, vai pra você ter que andar mais. Fazer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mais vezes a mesma coisa. E aí, cara, você buscou se desenvolver em tudo isso que trouxe resultados pra você, e até nessa trajetória, né? Você começou ali, foi o vendedor, depois, fui me desenvolver, se tornou um empreendedor, um empresário, foi se autodesenvolver. Me despertei como empreendedor vendendo saco de lixo. Né? Só que aí... Hoje você é um cara que você ajuda empreendedores. Sim. Você tem mentorias, você ajuda pessoas que estão querendo tomar essas atitudes a empreenderem, a tomar coragem, a saberem o caminho, encurtar. Porque você aprendeu, acredito, com muita coisa apanhando. Não, a gente só aprende apanhando, né? E hoje você encurta caminho. Eu gosto de uma frase que fala assim, cara, eu nunca perco. Ou eu aprendo ou eu ganho. Pronto. Óbvio, mas apanha demais. É a forma de ver. E até costumo falar, essa questão de você... cursos, mentorias, livros. Às vezes as pessoas são, principalmente vendedor, eu vejo às vezes dando treinamento, as pessoas meio reticentes. Vender é falar, vender é prática, você tem que fazer. O jogo é jogado. Só que, cara, o que eu vejo de cursos, treinamentos, livros, eles servem, o conhecimento serve para encurtar o caminho, como você trouxe. É isso aí. É alguém que já passou por aquilo e fala assim, amigão, se você tentar por esse caminho aqui, é mais fácil, porque eu tentei aqui, dei quebra a cara... mentoria é tudo, né? Exato. Mentoria, ela te encurta o caminho, essa é a verdade, né? É isso, tipo, não é que... Você pode aprender com tentativa e erro, sim, e vai aprender, e não tem jeito, o jogo é jogado. Você só desenvolve habilidade jogando. Porém, quando você tem mentores, que o mentor pode ser esse podcast, a pessoa tá vendo, tirando vários insights, livro, uma pregação, um curso, uma mentoria em si, mas serve para encurtar o caminho, né? E aí você conseguiu ter vários resultados, buscou entender da mente, se conhecer, entender de vendas, entender do negócio. Como foi essa virada para, cara, eu acho que eu posso ajudar pessoas a encurtar esse caminho? Então, assim, aí é a conexão mesmo com gente, né? Aquela conexão com pessoas, que a gente acaba percebendo isso como? Que as pessoas começam a te procurar e pedir ajuda. Entendeu? Naturalmente, é natural, cara. Pô, Claudio, precisando de ajuda disso. Eu costumo dizer, cara, qualquer um pode abrir uma mentoria. Pode mentorar alguém em alguma área. Como que você vai descobrir isso? Quando alguém começar a perguntar pra você ou pedir conselho pra você muito de uma área, porque já viu que você é bom nisso. Você se destacou nisso. E as pessoas começam a perguntar. Pode perceber, é isso que acontece. Sim. Em qualquer área. A pessoa começou a te perguntar muito dentro daquela área, é o que você pode mentorar. É o que você pode ensinar. Você pode ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Essa é a verdade. Então o que acontece? Até hoje, eu recebo mensagem de pessoas, pô, Claudio, eu tô com um desafio aqui no meu negócio, tal, eu queria conversar. E converso, né? Converso. E tô sempre aberto pra conversar com qualquer um, eu adoro poder compartilhar, cara, compartilhar conhecimento, falar, o caminho é esse aqui, cara. E o que você falou é isso mesmo, ó. A mentoria em si, ela encurta o caminho, entendeu? Ela te ajuda a chegar e a errar menos, não que você não vai errar. Esse negócio, vem aqui pra você não errar. Não, você vai errar. E o segredo do sucesso está em errar mesmo. Você não aprende quando você acerta. Quando você acerta, você acertou, você nem percebe que acertou. Você acertou. Você viu que eu falei pra você? Querer, né? Como foi essa virada? Deu certo, deu certo. Eu não sei como foi. Agora, eu consigo mesclar. Cara, eu errei aqui. Os pontos que errou ali, fica marcado. Entendeu? Agora, o que marca, gente?
É os erros. Aquela prova, né? É a dor. Você estudou pra caramba pra prova. Isso, cara. Aí acertou várias, teve aquela questão, falou, caramba, não acredito. Aquela fica registrada na cabeça. Então a gente, o ser humano, ele precisa, eu não digo assim, gostar, amar, não. Ele precisa valorizar os erros. Você que vai estar nos ouvindo aí, cara, valorize os momentos que você errou. Então foi em vão. Entendeu? E eu parei pra pensar isso, depois eu comecei a trabalhar essa questão de desenvolvimento humano. Cara, como que eu vou acertar mais? É eu pensar e parar pra pensar nos erros, não nos acertos. Entendeu? Não nos acertos. É onde eu tô... É onde eu tô errando, onde eu errei. Cara, é quando eu começo a dar certo em algumas áreas, quando eu começo a analisar onde que eu errei. Opa, aqui eu não vou mais. Isso é uma frase do Henry Ford que o pessoal fala assim, não, que você errou não sei quantas vezes, não sei exatamente como que é, mas eu acho bem legal. Muito tempo tinha ouvido isso. Mas ele fala assim, que você errou várias vezes. Não errei. Eu aprendi. Acho que é do Thomas Edison, não é? Thomas Edison, Thomas Edison, chegaram pra ele, pô, você o que você acha de tantos fracassos, né? Tentou, sei lá, 1000 vezes, 2000 vezes comentar lá, falando, eu não errei nenhuma vez. Eu aprendi 1000 formas, 2000 formas de como não fazer a lâmpada, né? Como dar errado. Então, você percebe? São os erros, cara. Sim. Aí você acaba errando menos. Então, o que acontece? Você precisa, todo ser humano, ele precisa de um mentor em uma área. Na área que você é mais eficiente. Por exemplo, você tá com um problema no seu casamento. Procura uma mentoria nessa área. Entendeu? Agora tem gente que tá com um problema no casamento, um exemplo, né? E ele procura se desenvolver em outra coisa. E às vezes, se ele resolvesse o relacionamento dele, essa outra coisa, esse estralo ia resolver muito rápido. Então, às vezes, tem um problema que você está enfrentando, muitas vezes a pessoa está enfrentando, que para resolver outros problemas, ele tem que resolver isso aqui. Isso aqui é a chave para resolver todos os outros. Eu tô dando um exemplo de relacionamento. Sim. Entendeu? Mas isso em qualquer área. Por exemplo, às vezes tá dando errado na sua vida financeira, numa área. Você faz negócio, dá errado, faz negócio, dá errado. Às vezes não é que você tem que aprender sobre vida financeira, não. Às vezes é que você tem que aprender uma área que vai te ajudar na vida financeira. Entendeu? É uma gestão, às vezes é um relacionamento. Você tá entendendo? Sim. Então, eu tenho que entender onde estão os nós na minha vida, né? Vamos dizer assim, porque às vezes se eu resolver aquele nozinho, vai desatar todos os outros. Então, o que é legal na mentoria? Uma mentoria, né? Como você falou, um podcast é uma mentoria. Então, eu começo a ouvir, assim, podcast daquilo que eu sei que eu preciso. Eu começo a ouvir livros ou ler livros de acordo com a situação que eu tô no momento. Eu preciso ouvir coisas... Preciso desenvolver nessa área. Entendeu? Isso aí é algo que eu acredito. Eu gosto sempre de andar junto 3 áreas. Sim. Andar junto. Quando eu tô lendo um livro, eu leio de 3 áreas. Das mais que eu preciso naquele momento. Mas sempre 3 áreas. Nunca foco em uma, né? Eu gosto de 3 áreas. É o meu jeito mesmo. 3 áreas. Então eu pego, por exemplo, tô aqui lendo aqui agora mesmo aí. Algo de finanças. Tô lendo outro que fala mais sobre empreendedorismo e um que fala muito sobre essa questão da mentalidade e tal. Então eu sempre busco 3 áreas. Tem uma época que eu tava olhando sobre relacionamentos, casamento, relacionamento, família. Tanto que eu vi uma frase maravilhosa que é: nenhum sucesso justifica o fracasso de sua família. Sim. E eu tava muito nessa pegada de família, entendeu? Casamento, depois uma outra área e uma outra área. Então eu gosto de seguir 3 áreas. Mas sempre um tripé. Mas quando você quer desenvolver numa área, você quer desenvolver numa área e você só consegue saber a área que você precisa desenvolver, é quando você para e pensa assim: o que tá dando errado na minha vida? Não. Cara, aonde eu preciso melhorar? São perguntas que você tem que se fazer, né? Aonde realmente eu preciso melhorar? Então é a hora que você procura ajuda. Cara, você trouxe um negócio que eu acho muito interessante, que é essa coisa de habilidade de fazer perguntas, né? O quanto essa habilidade ela é fantástica pra vida. Porque falando de vendas, cara, o bom vendedor é aquele que ouve. Sim. Sabe fazer boas perguntas pra entender a dor, a necessidade e tal. E aí, até no autoconhecimento. Então, tem até uma técnica utilizada muito na psicologia cognitivo-comportamental, que é o questionamento socrático. Que é esse autoquestionamento, que às vezes a gente tá falando de crenças e tal. Eu vou empreender, poxa, mas acho que eu não sou uma pessoa boa em empreender. Já começa a vir esses pensamentos. As crenças, as crenças vão chegar. Mas eu não sei nada e tal. E você simplesmente começar a questionar esses pensamentos que vêm. Poxa, mas por que será?
será mesmo que eu não tenho possibilidade de aprender? Eu não sei ainda. Mas será que eu não posso aprender? Que pessoas poderiam me ensinar isso? Então você começa a se questionar, quer fazer o quê? Tirar aquela coisa do pensamento lá em cima e trazer pro chão uma análise, quer desenvolver algumas áreas que do ser humano, né, tem mais envolvida no cérebro, do córtex pré-frontal, de trazer essa razão pra coisa, porque geralmente essas coisas que a gente começa a criar, esses pensamentos, são alucinações, são criações, Sim, que criações, a maioria das vezes nem vão acontecer. E diz que a maioria não vai acontecer. A maioria, mais de 90%, Mais de 90%. das coisas que você fica pensando não acontecem. Não vai acontecer. Então, das suas preocupações não vão acontecer. Exato. Então, você simplesmente se auto-questionar o quanto que isso traz. Você trouxe alguns momentos aqui da conversa, esse auto-questionamento. Então, eu vejo quanto que isso é importante. Você falou, pensar no que eu tô pensando. Porque é isso, a gente fica no automático. Você simplesmente compra essa ideia que vem. Ah, não, mas pô, empreender é difícil, tal. Não se questiona. A maioria das pessoas não toma essa consciência de parar e falar, peraí, cara, tá vindo esses pensamentos, mas por quê? Que vivências que eu tive? Será que eu não conheço pessoas que podem me ajudar? Será mesmo que não pode dar certo? E outra, se der certo, qual que é a pior coisa que vai acontecer? Como que eu posso aprender com isso? Como eu posso me blindar pra, se não dar certo, eu conseguir lidar com isso e fazer... então, as perguntas... Tinha até um comercial antigo que falava, né? O que move o universo não são as respostas, são as perguntas. Eu gosto de trazer muito isso, porque pra mim... A pergunta, ela é muito poderosa, né? Ela abre, né? Sócrates tem até a maiêutica de Sócrates, que a mãe de Sócrates era parteira. E maiêutica vem de parteira em grego. Então ele acreditava que quando você faz uma pergunta é como se fosse um parto. É uma nova ideia que nasce ali da pessoa. Então, que legal. Eu acho isso fantástico, essa coisa da filosofia da pergunta. Pô, e vem muito na linha que você estava trazendo, né? Às vezes a pessoa tem um problema. Qual que é a tendência? Caramba, eu tô com um problema. Que droga. Tá vendo mais uma vez. Eu não sei o que acontece na minha vida. Ao invés dela parar e falar... Por que disso? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? É isso aí. O que eu preciso fazer? Pô, isso tem um motivo que tá acontecendo. Vou até me corrigir aqui. Sim. E eu ensino isso. É parar de se perguntar por que isso está acontecendo comigo e mudar para que isso está acontecendo. Porque muitas... O que eu preciso aprender? Porque, como eu disse aqui desde o início e bato nessa tecla, a gente aprende com os problemas. É muito ressignificar, né? Sim. É o pra que disso. Que o problema, na verdade, ele tá vindo para te evoluir de alguma forma, cara. Então, essa ressignificação é muito importante. A situação difícil, seja um problema financeiro, seja um problema relacionado à família ou no relacionamento, seja um problema conjugal, seja uma situação com o filho, com a filha, seja qual for, no negócio. Cara, você tem que se perguntar pra que isso, cara? O que eu preciso aprender pra lidar com essa situação? Entendeu? Então, pega o seu problema, cara, e começa a se perguntar o que eu preciso desenvolver que eu ainda não tenho. Qual a habilidade que eu preciso? Que, na verdade, esse problema só é um problema pra você porque você não tem habilidade ainda suficiente pra resolver. Só por isso que ele é problema, senão não era problema. Sim. Porque tem problema pra você, Thiago, que pra mim não é problema. Como tem problemas pra mim, que pra você... Caramba, tiro de letra. Porque você desenvolveu habilidade. E a gente tem essa tendência de olhar pro outro e falar, mas poxa, como não consegue fazer isso? Meu Deus do céu. Percebe? E quando a gente olha pra nossa vida de... meu Deus, mas cara, isso é terrível. Então você percebe assim, ó, logo quando eu me formei e tal, e a gente começa a fazer alguns atendimentos, e eu gostei muito de atender casais e tal, sabe, terapia e tal, né, que precisava, né, pra levar de teste, né, pra escola, pra formação e tal. E eu percebia muito isso, né, cara, a questão do problema conjugal, por exemplo, né, porque as pessoas são diferentes, isso tem na sociedade. Total. Pessoas que têm problemas com sócios, porque ele pensa de um jeito, o cara pensa do outro, entendeu? E é legal entender isso, cara, você desenvolver uma habilidade de conversar, convencer, de recuar quando for preciso, que isso é muito importante. Empatia. Empatia. De entender. Tem que ter essa empatia. Mas de recuar quando é preciso é muito importante, entendeu, cara? De pedir desculpa. Mesmo quando você acredita que você tem razão. Isso não quer dizer que você tem razão, mas quando você acredita que você tem razão. Essa habilidade, isso é a maior habilidade, né, cara? Aliás, é algo que tem que desenvolver, né? Entendeu? Essa habilidade de resolver problemas, seja em qualquer área, cara. E a gente precisa ter isso em mente, eu falei aqui no início, sabe, aonde que vamos dizer, aonde eu tenho mais problemas? Qual a área que eu enfrento mais problemas? É a área que você precisa mais aprender. Entendeu? É a área que você precisa desenvolver. Então eu tenho que me perguntar, onde que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer para desenvolver uma habilidade nessa área? Tem gente que só tem problema financeiro. Sim. Assim, não é? Tem gente que tem problema financeiro, mas o maior problema dele é relacionamento. Tem gente que tem muito problema de relacionamento com sócio, com empresa, com pessoas.
com esposa, com esposo, entendeu? Então a pergunta é, aonde você precisa desenvolver? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? E até pegando esse gancho desse olhar, cara, você ajudou e ajuda muitas pessoas que estão entrando no empreendedorismo, que já estão empreendendo. Quais são os principais desafios que você vê? Porque você ouve muito, tem essa coisa de saber fazer a pergunta, então você lida com grupos, lida com individual. Quais coisas você fala, cara, isso daqui quase sempre acontece quando a pessoa está tentando empreender e é um desafio que eu preciso trabalhar sempre ali? O que sempre acontece, pelo menos eu trabalho com muitas pessoas que estão iniciando um negócio. Sim. Entendeu? A maioria das pessoas que... Você sabe disso, né? São pessoas, né? Mesmo onde a gente se conheceu, eu estava dando em mentoria para pessoas que estão iniciando, Sim, uma mudança de carreira, para iniciar um negócio e tal. E aonde muita gente trava é no medo. O medo, porque eu percebo isso. O medo, esse é um primeiro ponto. Agora tem um ponto que é muito louco, cara, isso. É quando a pessoa começa a ganhar dinheiro. E aí você me pergunta assim, né? Mas como assim, né? O cara começou a ganhar dinheiro, agora tá bom, né? Cara, muita gente começa a dar errado quando ele tá no auge ganhando dinheiro. E sabe por quê? Ele se sente culpado. Isso é interessante isso quando você vai conversar com pessoas. Você fala assim, cara, hoje eu ganho mais do que muitos dos meus amigos. Muita da minha família. Aí ele começa a perceber que pessoas que ele ama, pessoas que ele gosta, começam a se distanciar dele. Porque ele começa a frequentar lugares que essas pessoas já não conseguem mais ir. Ou pagar. Ele começa a frequentar restaurantes que pessoas que antes ele adorava, que andava junto com ele, não conseguem mais acompanhar. Ou fazer uma viagem que pessoas que estavam sempre junto com ele não conseguem mais ir. Então, se acostume das pessoas se distanciar de você quando você começar a se atualizar. Não tem jeito, cara. Quando você começa a se atualizar, começa a ganhar mais, consegue ir quando você começa a ir para o próximo nível, tem pessoas que não vão conseguir te acompanhar. E o maior desafio de muitos empresários, empreendedores que vieram do zero, que eu trabalho com pessoas que vieram do zero, não trabalho com pessoas... A mentoria normalmente que eu dou, né? Que eu não trabalho, né? Deixa eu corrigir. A maioria das mentorias que eu dou são pessoas que começaram do zero e tá alavancando o negócio. E querem crescer. E o maior desafio é justamente isso. Quando ele chega no patamar, é o medo dele perder. E faz com que muitos deles perdem. Porque o medo atrai, tem medo de perder, vai atrair. Eu só fico pensando em perder. Conquistei. Mas agora eu não posso perder mais isso aqui, eu não posso perder esse status. E a culpa, cara. A culpa, você é psicólogo, você sabe. Você pode até explicar melhor. Mas a culpa, cara, entendeu? Sabe assim, nossa, eu tô nesse nível, nossa, eu tô perdendo amigo. A preocupação que tá perdendo. Isso faz com que muitos deles acabam... E eu vejo assim, o quanto muitas vezes isso nem... Se distanciando do dinheiro, nem é real do também. negócio. Muitas vezes a pessoa tem a percepção de que os amigos estão se afastando, mas é uma percepção dela. Dela, e, cara, isso é muito... Eu vejo... Mas eu vejo isso, da distância, a maioria das pessoas que eu converso, que eu falei como é a pergunta, quais são os maiores desafios dessas pessoas, a maioria das pessoas que eu converso, que tô dando mentoria, que já subiu de um nível... Eles questionam isso, cara. Que tem saudade. Aí eu falo, cara, você não precisa perder suas raízes. Você precisa... Se eles se afastaram, vai lá. Entendeu? Como você consegue? Entendeu? Tem algo que a gente até fala muito mas é um desafio na mesmo. PNL, na PNL, na psicologia, enfim, dessa autorresponsabilidade, desse lado causa, dessa coisa... Porque você tem dois lados de se colocar na vida, né? Ou você se coloca no lado do efeito da vida, que é aquela coisa, eu sou um efeito das coisas que aconteceram. Eu sou assim porque meu pai era assim, porque minha mãe era assado, porque eu não tive oportunidade, simplesmente aceita, tal, e eu sou efeito, eu não tenho o que fazer. Ou lado do caos, lado da autorresponsabilidade. Tá, meu pai foi assim, minha mãe foi assado, o país tá dessa maneira, o que eu preciso fazer pra onde eu quero chegar? E muitas vezes a pessoa fica nessa, o fulano se afastou, tá, você quer estar próximo dessa pessoa? O que você pode fazer? O que você pode... Mas isso, e eu vivi muito isso também, cara, eu confesso assim que foi algo que, por isso que pra mim, você estava trazendo de autodesenvolvimento, eu também busco muito esse autoconhecimento e cursos e tal, investi muita grana e eu falo, cara, cada centavo vale a pena. Porque eu já passei por essa situação, inclusive... Pô, lembro quando eu trabalhava com imóveis, que eu comecei a ganhar dinheiro e tal. E comprei um carro legal e assim, era um carro muito bom pra época, mas não era um carro de milionário. Só que você destoa, às vezes de amigos, de familiares, e a sensação, como você fica às vezes com uma sensação ruim, de tipo... E várias coisas começam, como você falou, às vezes o medo de perder, às vezes a coisa de um apego muito grande pelo negócio material ali, e também se sentir meio mal por ter conquistado, e coisa que você não tem percepção. E aí parece que você, de alguma forma, você vai dando um jeito de perder.
Tanto que eu lembro na época Vai dando jeito de perder, é isso mesmo. entrando em dívida e tal. Tinha grana guardada, tinha o carro legal. Eu fui dando um jeito de ir gastando, me enfiar em dívida até perder. E aí tem que começar de novo. E aí depois desse autodesenvolvimento, cara, o quanto que eu fui. Tanto que eu fui de uma forma muito mais realista, assim, quando eu fui voltando nessa coisa de, cara, como que eu não quero já estourar, como que eu preciso ir me conhecendo, a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento é importante demais. Na prática, o quanto que depois, estudando, me analisando, fui lá e falei, caramba, cara, isso é muito real. Aquela época lá eu vivi isso, eu dei um jeito de perder essa coisa de por quê? Da aceitação. E eu percebo que nem tem uma coisa assim dos amigos ou família se afastar nada. Graças a Deus eu tenho eu sou muito. É uma área que eu, graças a Deus, sou muito feliz que eu tenho amigos de verdade, muitos amigos, né? Minha família. Acho que a gente tem isso muito parecido, assim, de gosta de estar perto de gente, família, eu adoro também. Cara. Independente, eu tava falando com um amigo esses dias, eu tenho amigo de tudo que é jeito, cara, de tudo que é classe, né, os doidos, os caras da igreja, a galera, enfim, estudiosa, os loucos, tem de tudo. E eu gosto disso, de cada lugar que você tá, você aprende de uma forma diferente. É isso aí. Desde você tá com o ouvido aberto, então, pô, eu tô na igreja com a galera, tô tocando, eu tô aprendendo alguma coisa diferente. Eu tô com a galera num pagode, eu tô com outro aprendizado e tal, quanto isso a gente desenvolve. Então, eu vejo quanto que a nossa forma de ver. E como cada centavo. Então, as pessoas investem pouco. E isso é o desenvolvimento humano. Isso o que nos faz a lidar em áreas diferentes, não tem jeito, cara. É você se desenvolver. Entendeu? É de se desenvolver. Você lidar com pessoas, como você falou, na igreja de um jeito, você tá com outra galera de um jeito, e você lidar com todos ali, com certas habilidades, você precisa desenvolver isso, é um desenvolvimento. Não tem jeito. E o que você falou aqui é muito interessante, cara. O cara chega no patamar, não é assim? Sim. Ou é a culpa, ou é o medo, faz com que ele vem voltando. Ou tudo misturado, e vai ele voltar, mas daqui a pouco o cara fica sobe e desce, aquele negócio, sobe e desce. Tá bem, tá ruim, tá bem, tá ruim. E fica não tá bem, tá ruim o tempo todo. Entendeu? Abre um negócio, tá bem, agora tá ruim de novo. E não tem a estabilidade, né? Não tem aquela consistência de negócio. E esse é o maior desafio. Sim. Entendeu? Ter a consistência do negócio. É você saber que você tá bem. E é legal você tá bem. E entendeu? Você entender que o problema não tá fora. É isso. Tá aqui. O problema tá dentro, né? Qualquer desafio, eu falo, o ponto primordial para qualquer mudança é a tomada de consciência. Que você estava falando, então, tô mal nessa área. Tomada de consciência. Eu estou mal nessa área. Aí você vai aprofundando essa consciência. Pô, por que eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar? Para que isso está acontecendo? Como que eu posso? O que eu preciso aprender? O que eu estou fazendo que eu estou gerando isso? Isso tudo é tomada de consciência. A partir da tomada de consciência, aí você começa a ter possibilidade de o que eu preciso buscar. Sim. É um conhecimento, é uma mudança de crença, é uma forma de ver diferente. Você falava de ressignificar. Eu vejo esse processo de ressignificação como algo tão fantástico. Não, porque isso é demais. Como a comunicação interfere nesse processo. Porque até... para mim, eu vejo, por exemplo, terapeutas têm dificuldade de vender, mas o processo de terapia é uma venda acontecendo. Você está se comunicando com a pessoa, fazendo ela mudar a crença dela, ela ressignificar aquilo através da comunicação. Você ampliar a visão dela e ela mudar. A venda é o quê? É isso mesmo. Você está fazendo um ressignificar. Eu quero comprar esse qual. Não, mas está muito caro. Você, através da comunicação, da sua conexão com a pessoa, vai demonstrar que não está caro, que pelo contrário, vale muito a pena o investimento. Aí você consegue trazer isso para ela através da comunicação, ela ressignifica isso e fala, verdade, vou comprar. Então, você precisa fazer sua filha ressignificar muitas vezes que ela precisa estudar. Por que precisa estudar? Porque o quanto que aquela dela... é verdade, pai. O quanto que ele vai fazer bem pra ela. Vai mudar, vai ajudar. É muito mais efetivo do que você chegar e falar assim, vai estudar porque eu mando. A gente falava de líder. É isso aí. Liderança. Não, eu te pago pra isso. É porque eu mando aqui. Eu que mando. Cara, o cara que manda, ele não precisa falar que manda. Não precisa. Quem realmente manda, não precisa falar que manda. Não é verdade? Eu gosto muito daquele livro Monge Executivo. Eu conheço. Que ele fala que você tem duas formas de liderar. Uma é pelo poder, outra pela autoridade. Poder é algo dado. É o que você tem. Eu sou chefe, eu sou o dono da empresa. A autoridade é conquistada. Só que a liderança que funciona é com a autoridade.
Porque, cara, por mais que você fala, eu pago não sei o quê, você tem que fazer isso, mas se a pessoa não comprar a ideia... Não tem jeito, ele faz de qualquer jeito. Exato. E você acaba não tendo o resultado que precisa ter, que espera. Sim. Entendeu? O líder acaba não tendo o resultado. E isso acontece em muitas corporações, em várias empresas, né? Sim. Entendeu? O líder, por não saber cobrar, por não saber incentivar, por não saber partilhar, né, o objetivo da empresa, as metas, ele acaba tendo prejuízo. Sim. É o que acontece com muitas empresas aí, que eu acredito que você também vai dar assessoria lá. Não é verdade? Sim, é muito nítido. Cara, isso acontece muito, muito, muito mesmo, cara. Eu tava te falando aqui de relacionamento, e isso é bem interessante. Eu não sei contar o nosso tempo aí. Tá, relaxa. Mas assim, ó, eu tava de relacionamento de pessoas que têm problema em relacionar e tal, e com isso faz com que ele não vá pro próximo nível, né? A pessoa... saber que o momento que ele tem que dar um passinho para trás, o momento que ele tem que te pedir o perdão, e mesmo para liderar, mesmo para... Isso é em tudo na vida, né, cara? É em tudo na vida. Você tá se relacionando o tempo inteiro, né? Você lidar com temperamentos de pessoas é um desafio, né? É uma habilidade que, se você conseguir desenvolver isso, no desenvolvimento humano a gente aprende muito isso, né? A gente aprendeu muito isso. Cara, você dá certo em qualquer lugar, mano. Se você aprender a lidar com pessoas, a respeitar o temperamento da pessoa, entendeu? Em outras palavras, assim, pensar mais na sua saúde mental ao invés de ter razão. Que tem pessoa que quer ter razão de qualquer jeito, né? Mas, cara, não se preocupe com ter razão, não. Se preocupe mais com a sua saúde mental, que você vai ver que você vai dar certo em qualquer lugar, em qualquer negócio, cara. Então, o relacionamento, ele começa dentro de casa, entendeu? O bom líder... ele começa a ser um bom líder dentro da sua casa, dentro do seu lar. Sim. É o que eu acredito. O bom líder começa sentido, dentro de casa. O bom líder, né, cara? Ele é um bom pai, um bom companheiro, um bom esposa que seja. Ele começa ali dentro, não tem jeito. E a melhor pessoa para dizer que se você é um bom líder ou não é a sua família. É com quem você convive. Conhece você de verdade. De verdade, entendeu? Que muitas vezes no trabalho, no negócio lá, o cara não vai te falar real. Mascarado, a melhor pessoa. Agora, se é sua mulher, se é sua esposa, seu companheiro que seja ali, tá ali. Cara, começou a dar um feedback depois negativo, cara, começa a se avaliar. Começa a se perguntar, cara, eu preciso melhorar. Então, buscar melhoria, isso é uma responsabilidade nossa, cara. Buscar ser melhor em alguma área, isso é nossa responsabilidade. E a gente precisa estar muito sensível e muito atento naquilo que nós precisamos melhorar. Eu tô sempre ligado naquilo que eu preciso melhorar, sabe? Muito ligado, assim, cara. Quando eu vejo feedback de pessoas, cara, seria legal se fizer isso. Ou quando mesmo minha esposa é ótima de feedback. Ela tem que melhorar nisso. Entendeu? Você conheceu minha esposa, como eu falei pra você? Sim. Ela era uma mulher extremamente tímida. Fleumática, né? No temperamento. Fleumática, tímida. E eu sempre fui muito sanguíneo, muito... gosto de mexer com o braço. Eu mexo mais com o braço. Aqui eu tô tomando cuidado com o microfone. Eu falo mais com o braço do que com a boca. Entendeu? E todas as conversas que eu tinha, às vezes, com amigos, eu comecei a entender que eu não podia falar pra ela, pô, conversa com os outros, vamos mais sem turma. Cara, ela é fleumática. Eu tenho que respeitar o lado dela. Sim. É o estilo dela. E aí eu fui trazendo, eu trazia ela pra conversa. Eu tinha o hábito de falar, né, Neide, não é desse jeito? Tanto que eu criei o hábito, né, Neide? Eu tenho amigos de intimidade, já sabe, né, Neide? Mas pelo hábito, aliás, por desenvolver uma habilidade de trazer ela pras conversas. Isso fez bem pra ela pra caramba, entendeu? Não, porque ela começou a conversar com mais pessoas, tal, começou a quebrar essa timidez, porque ninguém é tímido, a pessoa está tímida, né? Sim. Ninguém eu sou. Não, você está. Se você desenvolver, você acaba quebrando isso. Sim. Não tem jeito. E aí ela começou a fazer curso, começou a trabalhar, e ela tinha essas crenças de... Trabalhou muitos anos no banco, eu falei pra você aqui no início, né? Antes da conversa aqui gravada. A gente tá contando a história aqui, né? Muitos anos no banco, então ela tinha aquela crença, tinha que trabalhar, tal, ter o horáriozinho e tal. E tudo bem, quem gosta. Mas ela tinha essa crença. E ao mesmo tempo, ela nunca se via empreendendo. Por causa da timidez, porque tinha vergonha, entendeu? E hoje não, você vê, eu tô conversando aqui, cara, hoje é empreendedora, meu. Pelo amor de Deus. Mostra as caras na internet. Cara, é nutricionista, tá na internet, fazendo vídeo. A empresa, vou fazer uma propaganda, né? Nutrigente. Merchan, mais um aí. É outra empresa que a gente tem, que eu tenho com ela, né? Que é a Nutrigente, que vende na internet, mercado online. Então ela conversa com pessoas, tá sempre pessoas ligando, pessoas mandando mensagem de produto, vendedores, afiliados, né? Que são afiliados, né? E dando treinamento. Cara, aí quando eu olho pro passado, vi aquela Neidinha... Entendeu? Cabelo enroladinho, entendeu? Quieta, quando eu olho hoje, cara, puta, mãe, aí a gente tem a certeza que pessoas se desenvolvem.
E são habilidades adquiridas, cara. Você desenvolve, você tem que ter esse desejo. Então, cara, o resultado que você tem, ele vem da competência que você ainda não tem. Entendeu? Aliás, melhorar. O resultado que você ainda não tem vem da competência que você ainda não desenvolveu. Essa é a grande realidade, não é verdade? Total. Então, os resultados negativos que nós temos, ele vem muito do preço que eu não estou disposto a pagar. Entendeu? Então, eu falo muito isso em palestra. Cara, o resultado negativo que você está tendo, você tem que analisar. Ele vem do preço que você não está disposto a pagar. Entendeu? De aulas, de parar para estudar, de parar para ver podcast, de conteúdo, né? Que às vezes tem pessoas que gostam de podcast de piada, mas não quer um podcast de conteúdo, por exemplo, que te entrega valor, entendeu? Tem pessoas que ficam horas em vídeos vendo o que aconteceu, desgraça de um, piada de outro, mas não fica em horas ouvindo uma palestra, um treinamento, algo que agrega valor. Então, muitas vezes, o resultado negativo que muitas pessoas têm vem do preço que ela não está disposta a pagar. É aquela coisa, é verdade. né? Se a sua vida tá uma maravilha, parabéns, mérito seu. Se sua vida tá uma porcaria, parabéns, mérito seu. É isso aí. Fantástico, né? Essa coisa do pagar o preço, que a gente até falava do sucesso, né? Poxa, cara, você não tem que pagar o preço. Que às vezes, eu quero ter um resultado financeiro e tal. Mas para ter um resultado financeiro, você precisa ter um investimento, que é o tempo. É o que você está disposto. O que você está disposto a fazer para ter o resultado. Porque às vezes você fala, cara, não. Eu não quero, que a gente falava de sucesso. Pô, eu não quero ter que ficar trabalhando. Eu quero ter o dinheiro para colocar combustível, para comer e viajar com o meu carro. Legal, foi uma escolha. Você não se colocou como vítima. É isso aí. Você fala, cara, eu não quero pagar esse preço. Agora o cara fala, não, eu quero ter uma baita empresa, eu quero ter resultado. Existe um preço a pagar. Ponto. É isso aí, cara. Você escolhe isso, isso é legal para você, isso faz sentido? Não tem jeito. Tipo, eu quero, sei lá, plantar batata. Existe um preço, tem um tempo, tem a terra, tem o investimento, adubar. Pra poder colher, né? Pra poder colher. Ou, eu quero comprar batata. E depois não é só isso. Depois que colher, você tem o comercial. Eu vou vender. Vou vender, pra quem? Então, são todas escolhas, né? É isso aí. Acho que essa tomada de consciência de que são escolhas faz toda a diferença. E aí, até pra gente ir partindo aqui pros nossos finais, que se deixar a gente ficar aqui, eu ficaria aqui. Não, já troquei ideia, né? 10 dias aqui. O podcast é justamente isso, né? Esse bate-papo, né? E o formato, assim, de trocar ideia é fantástico, né? A gente falou que, inclusive, o podcast pode ser uma mentoria, e eu acredito que quem tá assistindo já pode ter tido vários insights aí. Eu queria que você deixasse 3 pontos, Claudião, tipo, como você trabalha muito com empreendedores, acredito que muitas pessoas que estão assistindo aqui têm o desejo, já estão começando, já quebraram o cara, já estão... Eu queria que você deixasse 3 pontos, assim, 3... é uma mentoria agora. 3 coisas que fala, cara, que você pudesse deixar de conselho, de visão, de ação, enfim, 3 pontos que você fala assim, cara, se você pudesse ajudar essa galera que tá assistindo assim, legal, que tá buscando empreender. 3 pontos. Primeiro são aquilo que você vai colocar na sua mente. Eu gosto de 5 frases. Eu falo todos os dias essas 5 frases. É o primeiro ponto que eu vou deixar. Legal. Entendeu? São 5 frases. Para um primeiro ponto, já você prepara papel e caneta aí, anota. Então são 5 frases que eu falo todos os dias. Todos os dias eu levanto falando, eu acordo, e eu tô dirigindo, eu tô falando o tempo todo. Saúde, paz, alegria, sucesso, riqueza. Eu vivo com elas. Entendeu? Como eu disse, a nossa mente é uma terra fértil que tudo produz. Né? E muito dos fracassos de muitos empreendedores, de muitas pessoas, isso em qualquer área, relacionamento, como eu falei, eu falo muito de relacionamento, eu dou muita palestra de relacionamento, família e tal, né? De temperamentos, tá? Então, muitos dos fracassos vem da pessoa acreditar que ela vai fracassar. Então, a nossa mente, ela é bombardeada o tempo todo, Thiago, por informações que tudo tá muito difícil. Então, essas 5 palavras são fundamentais. Saúde, é importantíssimo, cara. Paz, alegria, sucesso, riqueza. Fala o tempo todo. Bombardeando a sua mente com essas 5 palavras. Eu falo direto elas. São os meus mantras, vou dizer assim, né? Acordo falando. Segundo, pessoas. Se conecte com as pessoas certas, cara. Você precisa estar com as pessoas certas. Tem alguém que um dia disse que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais anda, dos livros que nós lemos, das viagens que fazemos. Sim. E eu acredito muito nisso. Sim. Então, se conecte com as pessoas certas. Peça conselho para as pessoas certas. Entendeu? Aonde você quer chegar? O que você precisa melhorar? Então, comece a ver pessoas que estão bem naquela área.
Começa a seguir. Instagram, tá aí, YouTube, tá aí, como você disse aqui, vários podcasts. Sim. Entendeu? E com assuntos ligados à área que você quer melhorar. E estude, cara. Estude. Eu tenho certeza. Se você estudar uma área, se você pegar um nicho e estudar aquele nicho em 5 anos, você é um especialista. Esse é o período. Se você estudar um nicho, 5 anos você é especialista naquele nicho. Focado ali, né? Focado, você se torna um especialista, vai dar aula desse nicho. Não tem jeito. Então, se conecte com as pessoas certas. E você tem como se conectar mesmo pela internet. Sim. Entendeu? Seguindo, olhando, assistindo, vendo, enfim. Em terceiro, então o primeiro é a comunicação, não tem jeito, né? É você falar. São as afirmações, né? Eu digo, né? Segundo é a conexão. Se conectar com as pessoas certas. Em terceiro, que aí são as minhas ideologias, tenha fé em Deus, cara. Acredite no Senhor Jesus. Acredite em Deus, cara. Eu acredito muito em Deus. Se você tem suas crenças, acredite num ser maior. Acredite que existe no universo algo muito mais forte do que você. E que você pode recorrer a isso. É muito legal você ter uma âncora. É muito bom você ter um refúgio. É muito bom você ter alguém para conversar quando você está sozinho. É muito bom ter alguém para desabafar quando você não está bem. E esse alguém não necessariamente tem que ser uma pessoa, mas um ser muito maior do que você. Então se conecte com um ser maior. Então são essas três dicas que eu deixo aí. Pô, que legal, Claudião. Fantástico, muito sentido assim. E quero agradecer de novo sua presença. Cara, bate-papo bom demais. Acho que muitos insights pra quem tá assistindo, muitos insights pra mim. A cabeça aqui já fica borbulhando de coisas pra aplicar e tal. E então, tem muita coisa pra falar. Cara, eu adoro conversar. Eu, né? Quase nada. E eu fico brincando que eu me realizo, tô me realizando com essa questão do podcast, que o meu sonho era ser entrevistado pelo saudoso Jô Soares. Eu tinha um sonho porque... Não vai ser mais, né? Então, cara, eu adorava as entrevistas. Pode ser pro Gentili agora. Então, tá lá, quase a mesma coisa. E eu gostava muito de Jô Soares, porque ele era um cara que ele não entrevistava só gente famosa. Ele entrevistava, tipo, pessoas interessantes. E aí, quando eu até conversava com a Ricardo, com a Simone, pra gente desenvolver o podcast, eu falava, cara, eu quero conversar com pessoas interessantes. Então, já que eu não consegui ser entrevistado pelo Jô Soares, eu tô me realizando do outro lado aqui, entrevistando pessoas que eu admiro, que eu acho que são interessantes. E, cara, foi um bate-papo muito rico. Eu saio realmente com a cabeça aqui borbulhando de possibilidades. Essa questão que você trouxe das conexões, de estar com as pessoas certas, realmente a neurociência já comprova que o ambiente molda comportamento. É isso aí, então, o ambiente que você está frequentando, as pessoas que você tá, os livros, os vídeos, o que você está consumindo está moldando quem você é. Então, se você escolhe os lugares certos, pessoas que te elevam, com certeza, em real, as 3 dicas que você trouxe são muito importantes. E, cara, obrigado mesmo pela disponibilidade, por ter vindo aí. Diante de tantas coisas que você tem para fazer aí, foi fantástico. Quero agradecer você que assistiu aqui até agora, participou desse bate-papo. Você possa mandar mensagens aí, enfim, pra gente, possa divulgar também. Pô, conheço pessoas que querem empreender, que estão buscando se desenvolver, mudar a mentalidade. Pô, indica aí o nosso podcast, o Open Mind. E para você também, indico que você conheça o Espaço Mind, espaço aqui em São Paulo, perto do Metrô Paraíso, um espaço que tem salas de treinamento, sala de atendimento, tem estúdios aí para gravação de podcasts como esse, para gravação de curso. Então, entre aí, Espaço Mind, coloca lá no Instagram. Enfim, quem quiser me seguir também, Thiago Beltrán, quiser seguir o Cláudio Gregório, a gente fala muito de desenvolvimento humano, de comunicação, empreendedorismo, enfim. Então, muito obrigado para você que esteve aqui com a gente. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Thiago. E até o próximo Open Mind.